Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Reconhece-te a Ti Mesmo. Eu sou a Flávia Gimenez, criadora da Swami Liderança e Humanização, um projeto que visa humanizar as empresas através da liderança, semear a comunicação não violenta e facilitar o desenvolvimento humano. Antes de ouvir o episódio de hoje, clica para seguir o canal e fortalecer a nossa rede. E escuta até o final. Começando mais um Reconhece-te a Ti Mesmo, hoje com a Julie Fenner. Estou muito honrada de você estar aqui, já te agradeci, quero agradecer de novo, porque eu tenho muito carinho pelo nosso encontro. Eu conheci a Julie num congresso, onde ela entrou assim como uma estrela brilhante cantando. Foi surreal, aquele congresso assim para mim foi muito inesquecível. E tudo que você traduziu, por exemplo, do Richard Barrett, eu chamo de Barrett porque o meu inglês é péssimo, depois você me corrige. Mas foi tão maravilhoso, Julie, que dali para frente, depois a gente ainda teve a oportunidade de fazer trocas ali, né, nas atividades e tudo mais, e você, de fato, é uma pessoa de muita luz. A Julie também já foi minha terapeuta em alguns momentos, tive a oportunidade de fazer sessões com ela, live do riso com ela fiz também, que é uma ferramenta incrível, então, só gratidão por você estar aqui, muita, muita mesmo. E espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente consiga sentir toda essa paz que você transmite aí, só pela voz, só falando e rindo. Que linda, gratidão. Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Todo mundo. Todo mundo, o coração é gigante aqui. É uma honra para mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite, até um pouco envergonhada, né? Ai, meu Deus, mas o que eu vou falar? Vai falar de você, que já é incrível. É isso que eu quero Ai, falar. gratidão. Mas aí a gente percebe, né, que cada jornada é única. Então, se eu puder Sim. contribuir um pouquinho com a minha jornada aqui, a minha história, então tá valendo. Gratidão demais pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Show, com certeza você vai contribuir. Eu falo que todo mundo tem uma história incrível para contar. Todo mundo. A gente que é pouco curioso, tem que ser mais curioso da vida das pessoas para aprender mais com elas, com a jornada delas. E quando eu criei esse programa, foi exatamente com esse intuito, assim, de levar as histórias das pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, até algumas que eu conheço menos, para o mundo, para as pessoas começarem a se inspirar. Eu falo que a internet dá tanta voz para as pessoas, né? Então, todo mundo, se tiver pelo menos um espacinho onde se entrega, já agrega muito. Para quem está assistindo a gente Nossa. no YouTube, a Júlia escolheu uma paisagem maravilhosa de cachoeira. Então, meu, maravilhoso. Já me sinto reenergizada só de ter esse cenário, assim, né? Porque a cachoeira, de fato, como a gente falou, Tapa. limpa a alma. É em É, Paraty, nossa, estamos em que Paraty. legal. E isso que você falou é tão importante. Essa curiosidade com a história do outro e com a nossa própria história, porque eu acho que Sim, tem maneiras de enxergar as coisas, né? Existem muitos pontos de vista. Então, quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, com curiosidade, a gente para de se julgar tanto. sim. Talvez a gente nunca deixe de se julgar, porque é a natureza da mente, mas aí a gente aprende, isso aqui só eu me julgando, como eu posso olhar isso de forma diferente? Então, por mais que as histórias sejam únicas, muitas vezes a gente se reconhece no outro, Sim. né? Então, é essa dualidade mesmo, que somos únicos e diferentes e ao mesmo tempo, enquanto seres humanos, temos buscas muito parecidas, né? Sim. E etapas da jornada também, né, parecidas. Lidando ali cada um da sua maneira, mas já encontrei aqui mesmo e também na minha vida, em trocas, pessoas que estavam passando por fases parecidíssimas com as minhas, e aí você entende que nenhum encontro é por acaso exatamente para ter essa troca, né, de todo mundo se ajudando de alguma forma, às vezes só ouvindo ou contando a sua própria versão, né, daquela fase, e é o que você falou, e aí já ajuda, você já se reconhece na história do outro, já entende, às vezes uma maneira que ele lidou um pouquinho diferente de você, já te abriu uma porta que você não estava conseguindo abrir, né, então todas as histórias para mim são muito inspiradoras, em todos os sentidos, até para, principalmente quando não vem de encontro com aquilo que eu já penso, que é uma maneira de abrir a mente, de você Sim. falar, caraca, eu nunca vi por esse lado, ou nunca ouvi dessa forma e tudo mais. Júlia, eu começo com uma pergunta, não costumo apresentar os convidados, porque eu quero que realmente eles se reconheçam aqui, e quem está ouvindo a gente também conheça pelas histórias que você traz, e não por algo que eu preparei para falar sobre você e tudo mais. Eu gosto sempre de falar de onde, né, a gente se conhece, do porquê
fez sentido para mim a pessoa estar aqui, mas eu gosto de perguntar para ela quem ela está hoje, nesse momento da vida, né? Porque o para mim, acaba limitando um pouco. Então, acho que o estar é mais abrangente, também nos coloca numa posição de mutação, que hoje a gente pode estar de uma forma e amanhã estar de outra, e isso nos permite evoluir o tempo todo. Então, quem você está hoje? Que linda, amei. Então, eu estou Juliana Fenner, e estou instrutora de terapia multidimensional, que é uma técnica muito linda, onde a gente usa o chakra do coração como portal multidimensional e de conexão, né, com algo maior, essa energia maior, que eu chamo de seres de luz, de Deus, enfim, cada um tem um nome para isso. Então, eu trabalho com várias terapias holísticas, né? Atendo com terapia multidimensional e dou curso. Sou Theta Healer também. Tenho algumas outras técnicas aqui na minha bolsa de ferramentas. Um monte de técnicas, eu diria. Um monte. E vou destacar também a yoga do riso, né? Que você falou da live do riso, que é uma técnica, enfim, que a gente ri como exercício físico. Então, é uma delícia, porque muda Sim. a nossa maneira de pensar. E eu também estou tradutora, perdão, eu traduzo, né, português para inglês, inglês para português, enfim. Então, quando a gente se conheceu, eu estava de Sim. intérprete em um evento, Fórum da Nova Consciência, maravilhoso, né? Cada vez mais pessoas e empresas buscando essa espiritualidade, buscando essa Sim. integração. Afinal, empresas são feitas de pessoas, né? E é isso, gente. Eu estudo também marketing digital porque eu quero descobrir uma forma de espalhar essa mensagem de amor de forma estratégica, então unindo ferramentas práticas com a intuição e com o fazer, né? Então, eu estou bem nessa vibe de descobrir o caminho do meu coração, de ir fazendo e testando, porque eu acho que é muito isso também, tudo é teste. Eu também sou Sim. cantora amadora. Ai, Inclusive, eu esqueci de falar isso. Como que eu esqueci? Não, na verdade eu falei que é o que você entrou já cantando falou. lá no fórum. Um Então, lá mantra no fórum, maravilhoso. eu também cantei, quem sabe no final posso cantar um pedacinho. Ah, eu quero um mantra daquele. Ai, foi incrível. Foi lindo. Porque, na verdade, tudo é vibração, né? Sim. Então, isso sim, eu sou uma alma espiritual buscando evolução. E estou aqui nessa forma humana, fazendo o meu melhor, né, gente? Errando, acertando, ficando meio doida, mas Graças a seguindo em Deus. Eu tenho medo frente. de quem não é doido. Isso sim, eu prefiro que seja. Verdade, amiga. Então, é um pouco isso. Estou esse monte de coisa aí, desenrolando esse Sim. novelo da vida aí, seguindo em frente. Maravilhoso. E assim, conseguindo ter a consciência de usar todas essas ferramentas que você trouxe, né? Todos esses portais da voz, do riso, das próprias terapias, né? Da sensibilidade para lidar com todo o mundo espiritual, né? Porque a gente que põe eu falo assim, um pé lá, outro aqui, é essa busca eterna do equilíbrio e de traduzir, né? Tudo que a gente acessa do outro lado, todas aquelas informações e vibrações, energias e tal, para esse mundo aqui, né? Que é uma dimensão totalmente diferente, numa linguagem que seja acessível para todos, que agora também percebo que o mundo está se abrindo mais para receber, né? Essas curas, que já estavam aí há um tempão, mas esperando o momento certo de acessar a humanidade. E fico feliz, assim, de ter pessoas que vibram nessa... Eu falo assim, quando eu encontro pessoas como você, que têm esse trabalho, que estão tão comprometidas com isso, fazendo grandes coisas nesse sentido para a humanidade, eu falo, que bom que eu pude vibrar numa sintonia onde eu pude encontrar essa pessoa. Eu fico até orgulhosa, assim, que eu falo, cara, que bom que eu vibrei a ponto desse encontro acontecer, porque só assim que a gente chega até as pessoas, né? Que Lógico linda. que Tudo é vibração, tudo é tudo é vibração. vibração. Lógico que muitas vezes para a gente também receber, né, como um presente, mas mesmo assim não deixa de ser um privilégio, né, uma dádiva, né, de ganhar. É. E deixa eu te falar, queria que você falasse um pouco mais, já que a gente está falando da vibração, dessa vibração do riso. Esses tempos atrás eu falei para um amigo que eu lembrei, inclusive lá do fórum, de um exercício que o João Pacífico fez, que vou ensinar vocês a como fazer o cérebro rir, mesmo quando você não quer. Não sei se você vai lembrar. E ele colocou um lápis
na boca da galera, assim, e aí a galera fica com... Ai, fica assim. Isso, e aí naturalmente o seu cérebro entende que você está rindo e aí o riso vem, né? Eu fiquei maravilhada aquela vez com isso, e aí já acompanho, né, o trabalho que você faz, as coisas que você fala sobre o riso, sobre a vibração, de como ele funciona realmente, não só como um exercício para o cérebro, para a emoção, mas para o físico, né? Como ele muda também Sim. o físico. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho tão interessante isso, também quero aprender mais sobre. Sim, claro, total. Então, o riso, ele realmente ele tem uma vibração muito elevada da alegria, né? Então, a gente tem duas coisas aqui. Uma coisa são os exercícios que a gente faz, então, mesmo sem vontade de rir, eu vou fazer o seu cérebro rir. Então, tem o exercício do lápis, tem a própria yoga do riso que a gente faz. Ah, eu Quem acho tá em maravilhoso. casa aí ri também. Ria também, porque é contagiante, é muito doido. Isso, então, o riso, ele é contagiante, ele é contagioso, é o único contágio que a gente quer, né, Sim, nesses tempos de alegria. pandemia. E aí, o que que acontece? Quando a gente ri, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o riso forçado e o riso natural, né? Uhum. Então, à medida que a gente vai praticando, novas conexões neurais vão se formando. E aí o riso natural vem. Então, mesmo que a gente não ria naturalmente no começo, a gente vai ter todos esses benefícios. E quando o riso natural vem, aí eu acho que potencializa ainda mais, sabe? Então a gente relaxa, né? Os nossos Sim. músculos relaxam, o nosso cérebro vai buscar novos caminhos de encarar a vida com mais otimismo. Eu gosto sempre de usar um exemplo. Eu tô morando em São Paulo agora, mas eu sou de Salvador. E aí, uma vez, eu tava voltando para São Paulo e eu esqueci a chave de casa. Em outros tempos, eu teria assim uma crise de Mas você esqueceu raiva. aqui mesmo, não? Esqueci em Salvador, mulher. Não Ah, tinha lá como em enfiar uma em Salvador? casa. Meu Deus! Aí é meio Aí desesperador. eu. Então, em outros momentos eu teria assim uma crise de raiva, sua burra, como é que faz isso? Né? Mas na hora, eu juro, eu tive uma crise de riso. Gente, eu tive a crise de... Eu só fazia rir, o porteiro achou que eu era maluca. Ele falou, gente, E essa aí yoga do riso funciona mesmo, acho que ele pensou. gente, foi aí que eu vi que funcionava mesmo a prática diária, para a gente trazer mais resiliência para a nossa vida. Sim, Então, e aí eu lembrei que uma amiga minha tinha uma chave minha e eu podia entrar em casa, mas se não pudesse, eu ia para casa da amiga, pedia para minha mãe mandar pro sim, Sedex, enfim, tem soluções, entendeu? sim, Então, quando a gente está na vibração da reclamação, do problema, a gente está atraindo mais isso, né? Que é reclamar, chamar de novo para você, sim, reclamar, clamar por aquilo. Então, quando a gente entra nessa vibração do riso, vai trazendo esse otimismo, essa alegria, e a alegria realmente ela vibra muito alto e tem vários componentes aí dentro da alegria, né? Que é o riso, é a dança. Eu também sou professora de dança, gente, eu esqueci de falar. show. E que dança? É dança assim, aquela dança livre ou tem uma É dança uma específica? dança natural. Repara, se a gente for olhar para as crianças elas estão no estado natural do ser. Ali é a nossa essência, né? A Sim, essenciação. As crianças elas dão risada, elas dançam naturalmente, elas brincam, né? E elas sim, cantam. Então pode perceber, quando a gente está mais feliz e mais alegre, a gente começa a cantarolar, até lavando louça, por exemplo, ou em uma coisa a gente já começa. Então, esses são os sinais, né, de uma alegria que está no nosso ser. Então, quando a gente cultiva esse estado de alegria e a gente canta mais, eu conheço tantas pessoas que querem dançar mais, mas têm vergonha ou acham que o corpo não dança bem, e não é sobre estética e forma, é sobre deixar você se expressar, a sua inteligência se expressar, sim, né, a sua essência. Então é tudo isso junto que faz a gente vibrar mais elevado. Então quando a gente está de bom humor, tudo flui melhor. sim. Então bota sua música favorita, né? Canta, canta fazendo hahaha. Não, Dança você está falando e eu loucamente. estou pensando aqui em mim, assim, né? Eu lembrei de duas situações que aconteceram. Uma aconteceu recente. Eu gosto muito de colocar música e aqui, por exemplo, aqui em casa a gente tem, mora eu, minha mãe e meu irmão, né? Então, se a gente colocar a música muito alta, a gente acaba um interferindo assim para o outro. Então, quando eu quero realmente escutar as minhas músicas para dançar e tal, eu ponho o fone e fico com o celular, né? Tipo, coloco na calça em algum lugar e fico dançando ali livre. Daí, esses tempos atrás, eu ia sair, aí, como eu estava te falando, né? Eu fico muito em casa, eu trabalho em casa, então eu fico a maior parte do tempo em casa. Então, tenho pouco
tenho pouca interferência de pessoas, então, tanto que quando eu vou num lugar mais cheio, mais lotado, eu volto assim, esgotada, que parece que, nossa senhora, tipo, é muita diferença a energia do que eu tô acostumada a viver aqui. E aí eu ia sair para um lugar assim, que eu ia na despedida de um amigo, e aí desde quando eu levantei de manhã eu estava me sentindo meio angustiada. E aí eu falei, nossa, eu preciso entender o que que é essa angústia. Aí fui meditar. E na meditação não encontrei, não conseguia nem me concentrar, nada, zero, assim. Aquela angústia era tão grande que eu não conseguia. E aí como eu estava com o fone na orelha ouvindo mantra e tal, eu fui e coloquei música. E aí comecei, aí sozinha eu senti que o meu corpo quis dançar, e aí eu levantei e comecei a dançar no quarto. E aí fui dançando, e fui sem passo, né? Dançando livre. Até que eu cheguei numa música da Whitney Houston, que é tipo, muito antiga, que eu gostava muito. E aí essa música foi a música que eu consegui acessar aquela angústia, eu comecei a chorar. Mas não chorar de tristeza. Na hora que eu me movimentei, que a música entrou em mim, eu consegui liberar aquela emoção. Sim. Dali, é óbvio que eu já estava super atrasada, cheguei super atrasada no evento, mas assim, valeu a pena eu ter liberado toda essa emoção com a música e com a dança. E eu falei, caramba, é isso. E normalmente, quando eu me sinto assim, muito angustiada, eu danço no meu quarto. É É. muito Isso é engraçado muito isso, né? bom. Então, é justamente essa inteligência do nosso corpo. Porque a natureza da nossa mente é pensar, é julgar, enfim, é normal, gente. Todo Sim, mundo tem um pouquinho de ansiedade, ou pensa no passado com arrependimento, ou no futuro, né, com essa ansiedade. E quando a gente traz para o corpo, a gente traz presença. Então, as emoções que a gente sente, é a gente que julga, né, que é emoção boa, emoção ruim. Na verdade, a gente pode até mudar esse ponto de vista e pensar emoção agradável ou desagradável. Mas todo sim, mundo passa por isso, né? A questão da raiva, da tristeza, alegria, enfim. E muitas vezes essas emoções elas só querem se expressar, elas só querem sair. Então, tanto na yoga do riso quanto no MVE, MVE significa movimento vital expressivo. Ou seja, através do movimento e da inteligência do corpo, a gente vai expressar essas emoções para elas poderem fluir. Então, o nosso corpo ele guarda memórias, inclusive ele guarda posturas, né? E a neurociência explica. Se você fica curvado o tempo todo olhando para baixo, isso naturalmente vai te trazer um estado de ânimo triste. Você vai se sim. conectar mais com a tristeza. E se você, né, abre o peito, faz a pose do herói, com a mão na cintura aqui, isso vai te trazer coragem. E se a gente abre o braço assim, né, e olha para cima, isso vai trazer mais alegria e mais esperança. Então isso já é estudado pela neurociência. Mas por que eu gosto tanto da dança? Porque o corpo é inteligente, o corpo sabe que parte do corpo que precisa mexer. E cada parte do nosso corpo está associada a um chakra, a um centro de energia. E o Uhum. MVE faz isso conscientemente. Então, através de movimentos que parecem uma dança e às vezes parecem movimentos loucos, né? De você bem articular mesmo o seu corpo e usar todas as partes do corpo. Através desse movimento, você está ativando esse centro de energia. Então foi muito bom que você fez isso. Você escolheu cuidar de você. Parabéns, porque Sim, muitas obrigada. vezes a gente nem toma esse tempo para se olhar. E aí a gente Sim. tá angustiado, tá com o corpo todo tenso assim, e depois não sabe por que tá com dor no ombro, né? Porque, nossa, em época que eu tô mais ansiosa, eu acordo assim, gente. Eu acordo Travada. toda dura, cravada. Opa, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Então, o nosso corpo, ele sempre se comunica com a gente. Por isso que eu gosto de fazer as terapias integrativas. Então, meus clientes que vêm fazer a terapia multidimensional, a gente vai acrescentando essas coisas, o riso, o corpo, porque o riso também é corpo. Quando a gente ri, aí a Sim, gente começa a rir com o corpo todo e isso realmente muda a nossa qualidade de vida e muda a qualidade dos nossos pensamentos. Porque pensa, um pensamento, né, gera um impulso que gera uma ação e gera uma consequência. E aí muitas sim, vezes você não sabe nem de onde está vindo aquela sua ação, por que que você está repetindo certo padrão.
isso vem de antes, né? Então a gente precisa observar esses pensamentos, esse subconsciente. E é um trabalho Sim, integrado, porque nós, seres humanos, somos assim uma engrenagem complexa, né? De sim. sentimentos, pensamentos, crenças e tudo, E né? tudo Toda a muito nossa. rápido, né? E tudo Isso, nossa. acontecendo numa velocidade surreal. Eu faço um exercício que é de ficar em alguns minutos em silêncio ouvindo o que a minha cabeça fala. Igual o vizinha fofoqueira que fica ouvindo a vida dos outros. Eu falo que o exercício da fofoca. E aí eu fico impressionada com a velocidade que eu mudo de assunto na minha própria cabeça. E aí eu falo, gente, eu não acredito. Aí tem hora que eu dou risada, assim, que eu falo, nem eu acredito que eu tô pensando nisso, sabe? Assim, é tão rápido o pensamento, que se você não percebe, ele passou pelo seu dia, seja ele bom ou ruim. Se for o ruim, o seu estado fisiológico vai responder e você não vai nem perceber de tão rápido que são os pensamentos. E o alegre é a mesma coisa. Se você não estiver presente, você não vai aproveitar todos os benefícios que aquele pensamento positivo te trouxe. Então, a presença é muito, muito positiva e necessária, né, para esse caminho. E esse Esse lance que você falou. exercício. Oi, pode falar, Fala, desculpa. fala. Não, fala. Não, eu ia falar, esse que você falou da música, né? Que a gente, quando está num estado mais positivo, a gente está sempre cantando. Eu passo o dia todo fazendo música pro meu gato. O tempo todo. A minha mãe, ela racha o bico, ela fala, Flávia, eu fico abismada com a sua criatividade. Aí eu pego, tipo, várias músicas que já existem e aí vou fazendo as paródias, né? Tipo, baseado neles. Exemplo, esse dia eu tava cantando assim pra ele, o memezinho só sabe naná, o memezinho só sabe da música da Glória Groove, Aham. sabe? Aí eu fico fazendo isso. Daí você tava falando, eu falei, gente, tá funcionando então pra mim, porque eu passo o dia todo cantando, É muito bom. Isso é toda hora. brincar também, né? O brincar, ele aflora Sim, na gente essa criatividade. O que eu ia falar aquela hora é que esse exercício de observar os pensamentos é muito bom, porque você se coloca no observador. Então, pensa assim, pensamento é tipo, é como uma estrada cheia de carro, né? Os carros vêm, vai, vem, vai, vem. É bem difícil, assim, mas sempre tem um acostamentozinho, uma graminha. Então, quando você para um pouco, você pode sim, só observar os carros passando, porque não vai parar de passar carro, não vai parar de passar pensamento. Mas você pode escolher não pegar carona nesses carros, nesses pensamentos. Então você sim. não alimenta aquilo, aquilo vai passar, porque essa é a natureza dos pensamentos. Eles vêm e vão. Então, quando você começa a observar, você já não se identifica tanto, porque realmente eu chamava a minha mente da véia louca do sótão. Porque é Maravilhoso o apelido. muita coisa, gente, é muita coisa. E Sim, a nossa mente, ela mente, ela é limitada. A mente humana é limitada. Isso eu acho muito importante pontuar que não é para negar a mente. Eu acho que a grande chavinha da nossa evolução enquanto seres humanos é fazer esse caminho aqui. É mente e coração trabalhando juntos. E hoje os sim, pesquisadores já sabem que existem inclusive neurônios no nosso coração, né? O cérebro mais recebe ordem do coração do que o contrário. Então, sim. o nosso coração é que sabe das coisas, e esse exercício de observar, de focar no coração, de entender como o nosso próprio corpo está reagindo aos estímulos, às situações, isso aí é uma grande sacada que a gente pode melhorar e muito a qualidade de vida e a qualidade das nossas escolhas na vida. Sim, sim. Falando de escolhas, vou pegar o gancho. Eu costumo perguntar aqui sobre a consciência dos convidados sobre os seus valores, porque os nossos valores, eles permeiam nossas escolhas, né, nossas decisões. Então, quanto mais clareza a gente tem do que a gente valoriza, do que a gente quer para a nossa vida, né, do que não pode faltar no nosso dia a dia, melhores são as nossas escolhas. E aí eu queria saber de você, assim, quais são os valores, por exemplo, não todos, mas que você mais percebe atualmente no seu dia a dia e Sim. permeando e direcionando suas escolhas. Eu percebo a amorosidade como algo muito forte na minha vida. E aí, junto com a amorosidade, vem assim a empatia. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, mas eu não entendia isso. Então, mesmo quando eu era criança, eu sentia a dor das pessoas e eu sofria muito com isso, de sentir mesmo fisicamente, né? Uhum, Então, assim, hoje eu percebo que empatia não precisa ser uma fraqueza ou algo que eu preciso fechar. É algo que eu posso entender como uma forma de comunicação, né? Então, sim,
dentro da empatia, assim, essa amorosidade como esse guarda-chuva aí que permeia todas as minhas atividades, né? Porque é um desejo meu do meu coração, né? Ter um impacto amoroso no mundo. Sim, Então, quando eu penso em fazer as coisas, né? Mas isso vai trazer mais amor pro mundo. E aí eu tô começando a equilibrar também com isso, vai trazer mais amor para mim, que às vezes eu sim, esqueço de perguntar isso, né? sim, Então, essa amorosidade, acolhimento, empatia são valores e o não julgamento, né? Valores que eu trago para as minhas sessões de atendimento, né? Porque na terapia a gente está aqui mesmo como um coração aberto, né? O ouvido aberto para acolher aquela pessoa. sim, Então, na minha vida, eu procuro ser assim com todos, porque todo mundo está passando por alguma coisa, a gente não sabe a história das pessoas. E mesmo pessoas difíceis, a gente pode perceber que ali falta amor, né? Então, amor, amorosidade é um, honestidade é outro. Eu percebi que era uma coisa muito importante para mim quando eu sofria muito quando mentiam para mim. E uma das minhas maiores dores foi perceber o quanto eu também mentia para mim. Aí já entrando nessa filosofia aí do autoconhecimento, né? sim. A gente conta tantas mentirinhas pra gente mesmo e isso vai minando a nossa autoconfiança, e a nossa autoestima até. Então eu percebo que honestidade é um valor muito forte para mim, e aí eu mesma comecei a me acolher e perceber, por que que eu tô mentindo para mim nisso aqui? O que que tá acontecendo de verdade? E Sim, aí isso faz com que a gente tenha mais consciência. E eu acho assim, ó, alegria e leveza, porque se tá sim. pesado, eu não consigo fazer. Tem que ser leve. Eu também penso isso, sabia? Eu li uma vez uma frase que fala que se não tiver leve e abundante, está em disfunção, porque a vida é feita para ser leve e abundante. Se não está rolando, aí tem disfunção, aí está errado, que é contra aquelas crenças que eu vejo até que um pouco enraizadas na nossa sociedade, do lance da dificuldade, tudo que é fácil, quando a esmola é demais, você desconfia, esse tipo de crença que eu acho que não agrega em nada, né? Foi muito fácil, tem que prestar atenção e tal. Eu escuto isso muito das pessoas, e por um tempo também tive a crença e repetia a pessoa só dá valor quando perde. Esse tipo de crença hoje eu costumo não falar. E quando eu me Cancela, cancela, pego, cancela. eu cancelo, porque assim, não, tem que ser leve, tem que ser fácil. Se não tiver, tá errado. Tem que estar É, em abundância e fluxo, tem que ser tranquilo. O que não tá em disfunção. Hoje eu levo por esse lado. E também o lance de aprender no amor. Por que tem que aprender na dor, né? Por que não no amor? Por que tem que exatamente. esperar a gente sofrer para aprender? Falando do que você estava falando, né, da neurociência. Esse tipo de coisa, de crença, de frases que a gente se repete, isso a neurociência explica muito, que a gente trabalha a maior parte do tempo e de forma inconsciente. Então, se eu acredito nesse tipo de coisa, inconscientemente eu estou levando minha vida para isso. Se eu acredito que o que é fácil não presta, eu estou me levando para o difícil o tempo todo, porque eu É. quero as coisas que prestam, né? Então, não, se o fácil não presta, então tem que ser complicado, tem que ser doído. Então, a Olha, se eu não leveza, me engano, o número que eles falam é de tipo 90 a 95% das nossas sim, ações sou são regidas inconsciente. pelo subconsciente. Isso. É isso mesmo. Então, imagina quanto de coisa que você tem que prestar atenção, que você fala para você mesmo o dia inteiro e não está percebendo. Aqui é aquele lance que você falou, por que que eu estou repetindo esses padrões e tal? Porque você acredita nisso e se leva para esses caminhos o tempo todo. Então, tem que fazer essa avaliação. Aí, o caminho da autoavaliação é o que você falou, da presença, de se observar, de parar um pouquinho. Amei o exemplo que você trouxe do carro. Parar um pouquinho ali no acostamento e observar os carros passando, ver aonde a gente está pegando carona, né, para chegar onde a gente quer chegar. Tem vezes que tem carro que É. leva a gente mais para longe do caminho que a gente quer atingir do que para perto, né? Tem que É prestar atenção verdade. nisso. E E aí, o quando você lance, vê, o tempo passou. sim, passou e a gente, ao invés de ganhar tempo, a gente perdeu tempo com caronas erradas, né? Em pensamentos que não estavam agregando. Isso que você falou também do valor, né? Que você falou, quando eu descobri que o valor da honestidade era um valor forte e eu mesma estava mentindo para mim em alguns momentos, eu já tive a oportunidade de aplicar a ferramenta de valores numa empresa
E aí tive um insight quando eu estava preparando o treinamento de perguntar logo no início do treinamento quais eram os valores das pessoas que estavam participando ali. E aí no final, depois de aplicar algumas ferramentas de autoconhecimento, perguntar para elas, voltar naquela coisa anterior do primeiro momento e perguntar se... Não, mentira, desculpa. Eu perguntei no primeiro momento quais eram os valores que elas valorizavam nas outras pessoas. Tipo assim, que valor que o meu colega de trabalho tem que ter que eu acho essencial. Era isso, desculpa, me confundi. E aí, depois de aplicar algumas ferramentas de autoconhecimento, voltei a essa percepção do início. Muita gente percebeu ali o que estava exigindo de valor do outro não se dava. Não dava a si mesmo, não dava para o mundo, não fazia, não tinha aquela postura. Então, assim, muita coisa que eu exijo que o outro faça que nem eu mesmo estou fazendo por mim. Então, vale a Exatamente. reflexão, né? E só o É, autoconhecimento traz. e eu queria trazer outra reflexão também do acolhimento, que às vezes é isso mesmo, gente. Às vezes a gente precisa acolher o momento que a gente está vivendo, né? Porque evolução sempre vai ter espaço para evolução. A gente pode sempre melhorar sim, olhar as coisas de outra forma, de curiosidade. E muitas vezes a gente precisa de ajuda e tá tudo bem, né? Sim, Então, busquem profissionais, busquem uma terapia, que seja uma terapia convencional, que seja uma terapia holística, que seja uma terapia energética e espiritual, não é o sabor que você preferir, porque sim, existem profissionais muito qualificados, muito competentes que podem te ajudar nesse momento difícil, porque às vezes a gente não consegue enxergar a saída mesmo, e tá tudo bem, mas é ter fé de que aquilo vai passar. É ter fé sim. de que existe sim saída, de que existe. Em uma outra dimensão, existe uma vida, assim, a vida dos nossos sonhos, ela existe, né? É um papo meio terapia holística aqui, mas eu gosto muito desse exemplo porque é uma questão de ter fé. Se você não acredita que existe uma vida melhor para você e uma vida mais feliz, aí é que ela não vai se manifestar mesmo, sabe assim? Sim, Então é ter fé e ter essa direção, tendo esse equilíbrio de sim, eu preciso me empurrar um pouco, sair dessa zona de conforto, né? Que o pessoal fala da zona de conforto, zona de coragem, enfim, mas nesse sentido de sim, eu preciso me esticar um pouquinho, né? Avançar esse meu limite, mas eu também não posso esticar demais que eu vou me quebrar todo, né? Então ter uhum, esse equilíbrio, esse yin yang, esse acolhimento e vou me jogar para o mundo, né? E a sim. terapia ajuda muito a gente a descobrir esse caminho, reconhecer e validar a nossa história. Porque eu percebo que essa é uma dificuldade minha também. Tava te falando, né? Ai, às vezes eu me sinto perdida, sem foco, como se eu não fizesse nada. Gente, mas eu faço tanta coisa. Sim, mas eu super me identifico assim com isso que você falou, porque eu também sinto isso, e aí às vezes eu pego e falo, nossa, mas não, peraí, olha o que eu já construí, sabe? Assim, olha o quanto que eu já caminhei, o quanto eu já agreguei e ainda agrego, né? Às vezes não, a gente tem uma ideia, né, da materialização das coisas, coisas muito grandes, coisas muito. E às vezes não, às vezes um papo que você teve num dia com alguém já mudou toda a sua energia, a energia de outra pessoa, te fez evoluir, você ali plantou uma semente que você não tem ideia de como ela vai germinar dali um tempo. Então, a gente fica muito focado em realizar grandes coisas, grandes feitos, então, sem dar o valor às pequenas sementinhas que a gente planta todo dia, que elas também são tão importantes quanto, né? Uma árvore não cresce sem Exatamente. essa pequena semente, né? Não tem como. E todo o potencial de árvore já está dentro da semente. Sim, O sim. potencial está aí dentro, aí florescendo mesmo. E a gente não fica com raiva de uma rosa só porque ela é um botão. Pensa, a gente não fica com raiva, ai, essa rosa não abriu ainda. Que saco, que droga, ela tem problemas. A gente não fica com raiva, a gente respeita o Sim, tempo da natureza, da rosa e desabrochar. É a mesma coisa com a gente. Por que que a sim, gente fica com tanta raiva da gente mesmo de não ter florescido, não ter conseguido? Às vezes a gente está colocando raiz. E é isso mesmo, né? O bambu para crescer, sim, ele fica enorme e ele, né, balança, balança. Por que que ele é forte e flexível? Porque ele tem raízes profundas. Então, às vezes, você está na sim, fase de criar raiz, você pode até não estar vendo o que está acontecendo, mas por baixo aí o trabalho está sendo feito. Uma vez, uma mentora minha falou isso assim: ah, Ju, eu acho que é porque você está assistindo a água ferver. E aí você acha que nada está acontecendo porque não levantou bolinha ainda, mas a temperatura está subindo. Eu achei legal essa analogia sim, também. muito legal. Né?
Você bota uma água para ferver e parece que nada vai acontecer. Aí, de repente, puf, entra a Exato. ebulição. Então, é interessante, né, essas analogias. Não, eu amo esses exemplos. Estou adorando a nossa conversa porque eu gosto muito desses exemplos lúdicos. Eu guardo muito e replico e multiplico eles depois, porque eu acho que não tem maneira mais fácil da gente visualizar do que com esses exemplos básicos e lúdicos, que a nossa mente ela Uhum. trabalha muito com a metáfora, né? Por exemplo, Sim. eu sou facilitadora de trabalhos com ayahuasca. E a ayahuasca, ela traz isso, é muita metáfora. A hora que você mergulha dentro da sua mente, do seu subconsciente, a maior parte das informações vem em metáforas. E aí depois a gente faz todo um trabalho de decifrar, de entender o que, que a nossa mente, usando o nosso repertório, está tentando nos ensinar, né, com esse trabalho. Então, para mim, os exemplos lúdicos são os melhores. E você falou da água, exatamente. Eu gosto muito de fazer café, né? Eu sou a cafeteira oficial aqui de casa. E aí eu sempre que eu tô olhando a água ferver, parece que ela não ferve nunca. Mas também você descuidou um pouquinho, quando você volta, ela já entrou em ebulição, né? É muito doido isso. Então o exemplo ficou bem claro para mim. E, Júlio, deixa eu te falar, questão de qualidades, né? A gente estava falando agora sobre essa questão de se perceber, de se permitir, se acolher nas coisas. Eu penso que quando a gente se acolhe, aí a gente começa a valorizar os nossos recursos. Começa a enxergar que a gente não é só ponto de melhoria, porque nessa ideia de evolução, se a gente não toma Sim. cuidado, a gente está o tempo todo procurando aquilo que tem que ser melhorado em si mesmo, e não e menos tempo olhando para aquelas coisas que a gente já trouxe, né, no nosso DNA, né, trouxe de ancestralidade, etc., de outras experiências, e só a autocompaixão consegue trazer essa valorização. Daí eu queria saber de você quais são as qualidades que você enxerga, suas qualidades que estão mais para jogo hoje, assim, que você fala, hoje essas minhas qualidades mais aparecem, eu utilizo muito elas, tenho consciência delas e estou explorando tudo. Ah, é muito lindo fazer esses exercícios de autoconhecimento, porque quando eu comecei, né, enfim, eu sou formada em coaching também, coaching ontológico, apesar de não atender como coach. E eu percebi claramente como era difícil escrever as qualidades e aí era fácil escrever os defeitos, né? A lista dos defeitos enorme. Talvez seja assim para muitas pessoas que estão Sim, assistindo a gente, né? É muito importante a gente reconhecer mesmo as nossas qualidades. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, né, como as pessoas me enxergavam. E eu me surpreendi com as respostas. Então, esse é um exercício bacana de fazer também. Pergunta para sim. pessoas, enfim, que gostam de você, né, que você confia, para falar de verdade, né, o que elas pensam, quais as qualidades que elas enxergam. Então, hoje, ainda é difícil falar, mas eu vou falar. Uma das minhas qualidades, assim, que eu tenho cada vez mais validado é a questão da intuição. Eu sou realmente uma pessoa muito intuitiva e eu realmente tenho uma conexão com os seres de luz. E eu faço canalizações. Uhum. Eu escrevo coisas assim que não fui eu que escrevi, que eu sei que eu tô canalizando, porque são mensagens tão lindas, né? Tão lindas que, nossa, isso aqui realmente é uma vibração elevada. E aí eu vou utilizar dessa coragem aí que várias pessoas enxergam em mim coragem, porque eu já morei em vários países. Ai, gente, eu vou por amor mesmo. Eu fui morar na Argentina por amor. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Alemanha. Essas histórias assim que aí precisa de outro papo pra falar, né? As pessoas não Sim, muita enxergam coisa. coragem em mim porque eu me jogo de cabeça. Então, eu acho que isso acaba sendo uma qualidade, porque quando eu gosto de alguma coisa, quando eu realmente sinto aquela paixão, eu me jogo de cabeça, né, e faço acontecer. E agora eu percebo que eu tô precisando pegar essa qualidade, essa característica e aplicar também em outras áreas da minha vida e Uhum. compartilhar a minha verdade, porque uma outra qualidade é que eu sou muito verdadeira. Eu sou muito transparente. Eu acho que eu não Sim, consigo nem mentir, né? Se alguma coisa tá ruim, eu posso até não falar, porque aí já vai pro defeito, né? Eu tenho um pouco de ainda dificuldade de desagradar as pessoas, né? Eu tenho medo de desagradar, então eu fico querendo agradar. Mas esse querer agradar não é mentindo, às vezes eu só me recolho, né? Então, sim. assim, tem essa coisa da intuição, da verdade, da língua, vai. Falar outras línguas realmente ajuda ajuda a me sentir mais segura, assim, porque como eu sou muito aberta,
eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Então, por exemplo, ontem eu fui no show do Nanã. Não sei se você conhece Nanã Music, Não, nossa, é maravilhoso. Eu quero morar numa casinha feita à mão. não E aí conheço, vou eu procurar. sentei do lado de uma menina e já comecei. Oi, tudo bem? Como é seu nome? Então, tem essa abertura, essa leveza que as pessoas me falaram que sentem, né? Nossa, eu sinto uma leveza em você, eu sinto uma paz. Ai, obrigada. Por dentro, às vezes tá meio bagunçado, né? Mas por fora eu tenho esse objetivo, né? De vibrar Sim. elevado. Nossa, e ela era tipo assim, metade húngara, metade da Escócia. Aí já conversei assim. Enfim, acho Transita que em todos os espaços, né? Com essa então, facilidade da língua, né? é mesmo. E então, é, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso, porque eu não me acho muito tímida. Às vezes eu me finjo de tímida. Então, eu acho que acaba sendo meio que uma qualidade ser meio sem vergonha. Mas no sentido Sim, assim, eu não tenho medo de me expor, porque eu acho que quanto mais natural a gente mais a gente permite o outro ser natural e mais as pessoas se conectam com a gente. Agora, claro, é isso sim, que eu tô querendo dizer, que às vezes sim, dá medinho, e aí eu não me exponho, e aí eu tô meio subida do Instagram. E tem outras coisas aí, então é por isso que eu te falo, tem o trabalho interno, não é uma coisa assim, tá escrito em pedra, né, gente? Tudo sim. tem os dois lados, tem um ponto de vista. Mas de forma geral, as pessoas enxergam isso em mim, essa coragem de me expor, de ir pra arena, como fala a Brené Brown, né? Brené Brown. Porque eu vou mesmo e faço, né? Com medo mesmo. Me convidaram agora para fazer um teste para participar de uma gravação de um CD de mantras. Ai meu Deus, mas eu não sou profissional. Ai meu Deus, mas se ele me ouviu, ele viu alguma coisa. Então, assim, a gente ouve, acolhe, mas, quer saber, eu vou com medo mesmo, né? Então é Sim, esse jogo, né, de o que que você quer que ganhe hoje na sua vida. Então hoje eu quero que isso apareça mais, né? Essa coragem de me expor, de falar a minha verdade, porque no fim das contas é um convite. É um convite, olha, venham conhecer meu mundo, minha verdade, o que eu vivo aqui, ver se faz sentido para você, vamos trocar, sim, expandir. Se não gostou, não acredita, tudo bem, né? Beijo, vai viver sua vida, não, a gente não precisa sim, brigar por isso, né? Então, sim. eu não sei se eu respondi sua pergunta, falei mil coisas assim, né? Não, respondeu e eu estou encantada aqui, porque muita coisa assim que você falou, eu me identifico, por exemplo, eu não tenho a facilidade da língua, meu inglês, se for traduzir, eu falo tipo índio, assim, mim, quer, né? Eu estudei só o presente, na hora que eu ia começar a estudar as conjugações, né? Passado e futuro, eu não saí do curso, e assim, mas a minha necessidade de conhecer pessoas, essa minha ser vergonhice que eu também tenho, assim, de estar num lugar, eu vou muito em show sozinha, em teatro sozinha, e toda vez que eu vou, eu conheço alguém e saio com um amigo, e amigo mesmo, assim, de trocar o WhatsApp, de depois É, bater papo em outra oportunidade, então, assim, eu também tenho essa necessidade de conexão, me proporciono isso, sem vergonha nenhuma, já aconteceu, claro, de eu puxar papo e ver que a pessoa não quis, né, participar ali e tal, foi até meio tipo, o que essa menina tá querendo falar comigo? E interpretar de maneiras assim não tão boas, mas nem por isso eu desisti de ser assim. E mesmo não tendo a facilidade da língua, que eu amo e pretendo ainda tenho como projeto também desenvolver em mim, até para eu ter mais, né, disso, ter uma rede assim, como você falou, mais esticada, essa minha necessidade já me colocou em situações onde eu viajei e estive em lugares onde ninguém falava português, e eu comecei a falar o inglês que eu sabia, todo sim. bagunçado, mas consegui me comunicar com todo mundo lá. Até, tipo, 4 dias depois, chegar uma menina que era da Suécia e ela entendia português, porque já tinha vindo estudar aqui e tal, então ela sabia falar o português. Mas até ela chegar, eu fiquei me comunicando com esse pessoal. Isso é muito positivo, E muito, muito. fluindo, e assim, hoje, se você falar, fala aí inglês que você falou, não vou saber. Assim como quando eu fui para a Itália, depois de metade da viagem, eu estava falando italiano com os amigos que eu tinha feito lá. Hoje também, se eu pedir, eu não vou, mas se eu for para a Itália comigo, tenho certeza que chegando lá, o meu cérebro vai dar um jeito de achar essa informação e essa minha necessidade de conexão, de troca, de conversar, que eu sou conhecida por ser muito faladeira,
me faz isso. Então, assim, você contando, eu falei, cara, eu também tenho isso. Essa sem É, vergonhice boa, assim, nessa é, qualidade. e é tipo assim, muitas vezes a gente tá com medo de ser ridículo ou medo do que os outros vão pensar. É porque é meio genérico falar isso, né? Ah, não tenha medo da opinião do outro. Ah, não tenha medo do que os outros pensam. Quer queira, quer não, a gente pensa nisso, porque a gente tá em sociedade, Sim, a gente está se relacionando, né, com o meio, com os outros, enfim. E o outro é um grande espelho pra gente e a gente aprende muito. Quer queira, quer não, isso vai existir. Mas você não ter, você vencer, na verdade, esse medo de parecer ridícula, ou, sabe assim, no aprendizado das línguas, porque eu já fui professora de inglês. Ai, meu Deus, eu já fui professora de inglês. E a você Julie, percebia. o currículo dela tem 6 páginas. O pessoal fala, amiga, manda em vídeo pra gente. Não, mas o que eu quero dizer é que os alunos que mais evoluem é aquele que não tem Não medo tem de vergonha. falar. Porque é óbvio que se você está aprendendo, a sua pronúncia não vai ser das melhores. Sim. Algumas coisas você vai falar errado. Gente, eu estava na Alemanha e eu não falava nada de alemão assim, né? Eu falava um pouquinho que o meu ex me ensinou, enfim. E aí tinha uma moça lá que ela não falava nada de inglês. E aí eu fui falar um negócio pra ela, porque eu queria comer. E eu, em vez de falar eu quero comer não sei o quê, eu falava eu quero comer geladeira. Traduzia tudo. Ela não Ai, entendia nada do que eu falava. E aí, quando o meu ex-namorado chegou em casa, que eu falei, ele deu tanta risada, porque eu falei tudo errado, tipo, que eu ia comer a geladeira. E, tipo, gente, se você não vive isso, você não tem história pra tem contar. história pra Então, contar. pensa Sim. nisso, pelo menos vou ter história pra contar. E aí é isso, é a gente se arriscar. E Então, eu acho amo que história assim, divertida, sabe? História que você, putz, deu muito ruim. Isso que você estava falando antes, assim, de quando você é, fala de você com naturalidade, com espontaneidade, naturalmente você abre espaço para o outro fazer o mesmo. Ele se sente à vontade de compartilhar com você os problemas, né, as vulnerabilidades, as histórias não tão boas, as frustrações e tal. E aí derruba na hora aquela parede de, nossa, a gente tem que ser bom o tempo todo. Ai, como eu tenho que ser uhum, interessante. Eu tenho que arrasar, contar só coisa. Não, quando você chega contando algo que te expõe, de certa forma, é, naturalmente a outra pessoa se sente à vontade do seu lado. Eu tenho também essa crença, assim, e eu gosto de contar as minhas histórias que não deram tão boas, e gosto de contar elas de um jeito bem engraçado, né? Até o pessoal, quando ri, assim, das minhas histórias que deram errado, eu falo, gente, Deus não se agrada que vocês estão rindo da desgraça dos outros, né? Mas do jeito que eu conto, não tem nem como. A galera fala, não tem como a gente não rir. E durante muito tempo eu fiz isso como defesa. Depois, né, que eu comecei a trilhar a jornada do autoconhecimento, também pude observar que no início era uma defesa que eu tinha de me zoar logo de cara para que ninguém fizesse isso, que se fosse para ser zoada, que já partisse de mim mesma. E algumas vezes até com uma maneira assim mais agressiva da coisa, meio sim. desequilibrada. E aí, depois que eu descobri que isso era também um dom, que eu poderia olhar por um lado dessa forma, assim, de ser uma qualidade minha, fazer uma história ruim virar uma história engraçada, e também fazer com que as pessoas que escutem se deem a oportunidade de contar as dela para mim, que é bacana, aí eu consegui equilibrar mais isso, assim, de É, não só me defender com isso, mas que usar isso também para que as minhas relações sejam mais profundas, sejam conexões total. mais verdadeiras, porque nem só de glórias vivemos, né? Muitas coisas dão ruim. Tem o lado luz e o lado sombra, né, Sim. gente? É o lado luz e o lado sombra, e quanto mais a gente integra isso, né, e também a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as frases generalistas, assim, né? Ah, você precisa abraçar suas sombras. Tem tanta profundidade nisso, né? No trabalho de sombras, no que significa de verdade integrar isso na nossa vida, né? É um trabalho que eu tô constantemente fazendo também. Porque é uma cebola, cada camada que você vai removendo, você vai aprofundando naquilo. Então, às vezes, a gente até quer mais e mais e mais conhecimento, quando às vezes o que a gente precisa é aprofundar naquilo. Então, pensa numa espiral aqui comigo, né? Aí às vezes você acha que você voltou para o mesmo lugar, mas na verdade você já subiu e você está olhando
de um outro lugar, né? E daqui você sim, evoluiu e agora você já tá vendo de outro ângulo. Então, assim, é muito legal isso aí que você falou, porque eu também usava muito isso para a defesa, né? As nossas estratégias de defesa. Nossa, quando eu tô ansiosa, eu como pra caramba. Eu como pra fugir, porque eu não quero sentir aquilo. sim. Significa que eu nunca mais vou comer para me anestesiar? Não, mas eu vou ter consciência disso. Opa, alguma coisa me engatilhou aqui. Deixa eu olhar para Uhum, isso. De onde está vindo, né? Essa ansiedade. Ó, ansiedade todo mundo vai ter sempre. Por quê? Porque é um sim, mecanismo de defesa. A gente não se livra da ansiedade. A gente precisa, inclusive, desse mecanismo para sobreviver, né? É um sim, mecanismo de defesa nosso. Mas é a gente entender que, ai, se eu atrasar a entrega de tal trabalho, eu não vou morrer, né? Então, tem umas nuances aí que a gente precisa observar. Muito bom. sim. E essa ansiedade não só dessa cobrança que você trouxe, né, assim, com esse exemplo de, ah, se eu não fizer algo, não significa o fim do mundo, eu também tenho que ser mais, né, compreensiva comigo e com o outro, porque eu penso assim, pelo menos na minha experiência pessoal, a minha ansiedade acaba sendo mais em relação ao outro do que a mim mesma, de eu fazer algo. Eu fico Ah, assim, é o lance do imediatismo, assim, de eu querer que a pessoa resolva logo, principalmente porque eu tenho um perfil muito prático das coisas. Então, quando eu pego uma pessoa que não funciona exatamente como eu funciono, essa minha ansiedade, se eu não tomar cuidado, ela me atrapalha. Porque aí eu fico sim. achando que as coisas têm que acontecer logo, imagina como que a pessoa não analisou isso ainda, não resolveu ainda para a gente fazer isso acontecer. Então, essa ansiedade que você trouxe, existe ainda esses dois lados, além dela ser necessária e a gente tem que aprender a lidar com ela de forma positiva, ver também aonde ela aparece mais, se é de dentro para fora ou Hum, de fora para dentro, né? Que no meu caso, é. eu percebo assim que eu tenho que muitas vezes me puxar a corda e falar, oh, amiga, calma, segura esse coração, nem todo mundo funciona ao mesmo tempo que você, né? Muita gente funciona mais rápido, muita gente nem tão rápido, então assim, é se observar mais, puxar um pouquinho do freio, né? Não querer correr tanto nessa estrada, porque tem, é o que você falou, tem momentos que não é para você avançar e sim aprofundar, né? Ficar ali onde você está e mergulhar mais fundo, ao invés de É. buscar o conhecimento, conhecimento, conhecimento o tempo todo. E tem uma questão aí do controle, né? Às vezes a gente quer controlar. É uma ilusão. Acha que a gente tem Sim, total. controle sobre as coisas. O que a gente pode fazer é o nosso melhor mesmo e entregar. Eu gosto muito desses exercícios da entrega, porque entregar não é derrotismo, sabe? Não é, ai, Deus sabe das coisas. Então eu não vou fazer nada, porque tudo é graça, né? Tudo Uhum, vai vir de presente de Deus. E não é bem assim que funciona, né? Tem sim, esses dois lados. Então a gente manifesta, a gente intenciona algo, né? A gente deseja algo com o nosso coração, enfim, e a gente vai para a ação. Mas controlar o que, que vai resultar disso vai gerar ansiedade, né? E estresse. Então, controlar o ritmo do outro, a gente não consegue. sim, Controlar como a gente se sente, nem isso a gente consegue controlar, não, Fia. A gente sim, vai observando e deixando essas emoções passarem, porque a gente ganha consciência. Opa, eu não sou essa emoção. Mas de onde está vindo isso? Então, sentir isso até o fim e passar. E aí, quando você entrega, você entra no estado de flow, ou seja, ah, eu quero manifestar tal coisa na minha vida, eu quero que esse projeto dê certo. Aí você começa a ação e tal, e aí tá pesado. Não tá dando certo por esse caminho aqui. Eu entrei numa parceria com fulano, esse ritmo de fulano não tá bom para mim. E aí quando você percebe isso, você pode tomar uma escolha mais consciente. Poxa, eu tenho esse meu ritmo aqui, fulano tem o ritmo dele, não funciona trabalhar junto, então eu vou deixar essa parceria de lado, que fulano seja feliz. Vou sim, buscar outra coisa. Então você consegue mudar essa direção aqui, mas a sua direção mais, né, a sua visão, ela continua lá na frente. Então o caminho ele uhum. não é linear. É, você vai aí, né, pelas curvas da vida, da estrada da Ser vida, enfim. flexível, né? Ser flexível. E aí, se a gente fica numa posição muito rígida, a gente fica dando murro em pontas de faca e se estressa, porque cansa muito. Cansa Sim, muito a gente manter a pose, cansa muito a gente querer que as coisas sejam só de um jeito ou só do nosso jeito. Então, essa flexibilidade, assim, ela é muito importante na vida. E claro, com equilíbrio, né? Você não vai estar mudando toda hora, mas
é muito sutil isso, né? Perceber para onde está indo a energia e você focar no que está dando certo. Não ficar só olhando o que precisa melhorar, como você falou mais cedo, né? Você olha para Sim, o que está dando certo, porque você já construiu e segue nessa direção, porque é um sinal, é um caminho que está sendo revelado ali para você. Então eu acho muito legal ter tudo isso assim, utilizando corpo, mente e coração juntos, né? Físico, mental, espiritual, emocional, né? Alinhando todos esses corpos aí para uma direção equilibrada. Então, quando a gente está desalinhado, a gente sente logo vários problemas acontecem, inclusive problemas físicos, né? Se a gente está muito sim, estressado o tempo todo, vai aparecer doença no corpo físico, gente. Não tem jeito, porque a gente não está vivendo o nosso natural. Então, quanto sim, mais a gente alinha, né, corpo, mente, emoções e espírito, aí a gente pode viver com mais leveza, com mais presença, né, e com mais qualidade de vida sim. mesmo. E cada caminho é único. Enfim, pronto, falei, tá? Isso, então, só para fechar esse papo da qualidade, assim, você falou, né, que uma das coisas que a galera fala de você, que mais falam é o lance da intuição, não teria como não ser, né? Se o tempo todo, assim, você verbaliza essa ideia da linguagem do coração, e para mim a intuição é a voz do coração. Então, se você consegue estar com esse canal limpo, e assim, como você falou, canalizando e se realmente se permitindo ouvir, aí obviamente que você vai ser uma pessoa muito intuitiva, né? E assim, não tem como não ser. Recentemente eu estava lendo aquele livro Mindset do Coração, porque eu estava realmente Não estudando essa conheço. parte da linguagem. Ah, depois eu vou te mandar uma foto. E lá o assunto é exatamente esse: como acessar a linguagem do coração, começar a viver baseado no que o seu coração diz, e lá atrás também as doenças que a gente cria no nosso coração, quando a gente não consegue, né? Quando essa sujeira no canal, isso é uma analogia que eu que estou dando agora, quando a analogia o canal está sujo, o nosso coração ele adoece. Então, assim, dependendo dos níveis de doença que você fica lá no coração, quando você exterioriza o vitimismo, tô me sentindo uma pessoa vitimizada o tempo todo, não consigo sair dessa posição, ou da raiva, ou de querer se vingar o tempo todo, de acordo com os níveis das doenças do coração, isso vai se manifestando, é muito, muito interessante. Tem até um projeto de gravar aqui uns podcasts falando sobre isso, né, explicando essa questão, porque eu Ah, achei legal. muito bonito, assim, achei muito profundo, e como esclarece para a gente, opa, peraí, Sim, olha como eu estou tratando, olha como eu estou lidando com as informações do meu coração e tal, é. eu concordo que é uma linguagem, assim, muito profunda. Para quem acredita e vai um pouco mais além, como você falou, né, um papo meio maluco das coisas que a gente gosta, assim, que é o lance do eu superior, né, que ele se comunica com a gente através do coração também. Então, Eu acho importante pontuar que todos nós temos coração, gente. isso Então, é, isso é. pode parecer uma coisa muito distante, né? Ai, porque ela é intuitiva, mas ela já é professora. Ela já está há 10 anos no caminho aí do autoconhecimento. E começou pela dor. Eu tive câncer, né, gente? Tive câncer da tireoide, cirurgia, enfim. Aí entrei nesse caminho aí das curas alternativas para, enfim, viver melhor. Mas todo mundo tem essa capacidade aí. Quer esteja um pouco desperta, quer esteja um pouquinho dormindo Sim, ainda. sim, Todo mundo tem coração. E eu acredito que todos nós temos alma também, né? Então, sim, assim, é muito um refinamento de tirar essa sujeirinha, né? De tirar o véu. Imagina, um grão de areia. Olha o tamanho desse grão de areia, né? No nosso braço não é nada, a gente faz assim, mas imagina um grão de areia no seu olho. Você já não consegue nem enxergar direito, né? Então, às vezes, são pequenos ajustes, são grãozinhos de areia que a gente precisa tirar para a gente começar a enxergar a partir dessa perspectiva do coração. Então, todo mundo tem essa capacidade dentro de si. E é uma questão de você ir se trabalhando e validando. Porque qual o problema? A gente duvida muito, né? sim, Eu também duvido muitas vezes, né? Mas cada vez mais, enfim, com toda essa conjuntura que a gente está vivendo, né? Essa ascensão para a quinta dimensão, para quem gosta aí do papo, né? Da transição sim. planetária e tudo isso. Eu super acredito e estudo sobre. Esse é o momento mais propício, porque os véus estão sendo levantados. Então, por isso você vai Sim, ver cada vez mais, tanto pipocando a luz com técnicas e tecnologias, né, de cura, enfim,
quanto a sombra levantando, né? Falsos profetas, enfim, e curadores que, na verdade, eram pessoas que estavam abusando outras, enfim, chega a me arrepio, né? Sim, Então, sim. nesse momento, esse momento está muito propício para a gente começar a alimentar isso. E a luz, ela é muito inteligente, ela não vai fazer nada que a nossa alma não permita. Então, se a gente começar a dar esses passinhos, né, cada um no seu nível de conforto, mas a gente vai estar conectado no coração. Todo mundo pode fazer isso. Sim, exato. Não, essa frase que você falou foi incrível. Todo mundo tem coração, precisa lembrar disso, né? Precisa mesmo. E assim, falando do que eu estava falando lá atrás, sobre as crenças, né, que eu vejo enraizado, você estava falando isso, lembrei. Quantas vezes a gente não fala, né? Ah, fulano não tem coração. Eu mesmo, né, brincava assim em casa que minha mãe antigamente falava assim. Eu falava, eu tenho coração, mas eu economizo. Aí ela dava risada, né? Eu uso só que eu tenho que usar para não gastar, enfim. Coisas que eu falava antes de começar a trilhar a minha jornada, né? E aí, você falando agora, eu lembrei que a gente realmente verbaliza mesmo essas coisas. E é importante que a gente lembre que todo mundo tem coração. E o lance do exercício é porque o coração é um músculo. Então, do mesmo jeito que você pode exercitar e outras coisas, você pode exercitar esse músculo do coração e prestar mais atenção, né, em como o seu corpo te mostra, né? Que a gente também eu penso assim, as pessoas acabam ficando um pouco ilusórias no caminho do autoconhecimento, achando que virão grandes outdoor com a mensagem e vai ficar tudo muito claro e tudo. Não, não é sempre assim. Tem vezes que o universo ele vem com sinais que se você não enxergar é porque você está muito doido mesmo. Mas também os sinais às vezes são bem sutis, então nem sempre vai estar tudo É, tão claro, nem sempre o coração vai falar de uma maneira muito clara, muito aberta. Mas a gente tem que ter o feeling ali para ir captando as mensagens, né? e se abrindo. E os sinais realmente eles estão aí. Muita gente hoje fala, né, dos números repetidos. Ah, eu vejo o número repetido o tempo todo. O que isso significa? Cada um tem uma interpretação. Sim. Mas às vezes é um ventinho que passou diferente, às vezes é uma placa que chamou a sua atenção. Isso no caso da intuição, né? Mas o coração, uma forma da gente entrar em contato com o nosso coração é escrever. Você bota mesmo a mão no coração, eu botei a direita porque eu sou canhota, né? Pega a caneta, enfim, ao contrário se você é destro. Uhum. É, E pergunta mesmo. Eu sei que parece meio doido isso, mas funciona. Né? Coração, como você tá hoje? E deixa vir, sem julgamento. Ah, não tô conseguindo pensar em nada. Escreve. Não estou conseguindo pensar em nada. Coração, cadê Sim. você? E isso vai refinando essa forma de comunicação. Né? Algo que eu tenho feito mais, que às vezes eu sou meio teimosa, né? Assim, tudo é uma questão da gente abrir espaço, abrir espaço na nossa vida para a gente mesmo, Uhum. abrir espaço para o nosso coração, porque é muito fácil você ser engolido pelo dia a dia. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E aí a gente acha, não, eu não tenho tempo para meditar, porque meditar eu preciso de 1 hora. Não, às vezes 1 minuto de consciência já é um estado Sim. meditativo que você chega. É melhor que nenhum, né? Então, 3 respirações profundas já vai ajudar o seu sistema nervoso aí a acalmar. Se a sua expiração é mais longa do que a inspiração, já muda aí o sistema, né, parasimpático e simpático, enfim, muda aí essa Sim. cadeia de estresse. Então, quanto mais espaço você abre, e pode começar com 1 minuto, mais você vai construindo nisso, porque o que a gente faz não se perde. Tudo soma, né? E tudo é Sim. aprendizado. Como você falou, mesmo quando as coisas dão errado, tem um aprendizado ali, né? E não é querer romantizar, porque a gente sofre mesmo. A gente sofre quando as coisas dão Sim. errado e quando as coisas não são do nosso jeito. Mas aí você tem uma escolha, né? Você vai continuar se lamentando ou, né? Sacode a poeira e vamos pro Vamos aí. próximo. Então E é vamos isso. levar alguma coisa disso, porque também não dá para fingir que a É, frustração não aconteceu. Essa ilusão acho que é pior ainda, né? Esses isso. dias eu recebi uma figurinha no WhatsApp que eu adorei, que é o iludido é pior que o louco, né? E é E verdade. a gente se ilude tanto, né, amiga? A gente se ilude, mas aí a gente vai saindo dessa ilusão aos Sim, poucos, que a gente vai exatamente. de verdade. E precisa ter coragem para entrar nesse processo de autoconhecimento. Não Sim. são flores e borboletas, né, e outdoors. Apesar de que, amiga, eu vou te falar,
recentemente eu comecei a ver coração em tudo, assim, eu acho muito legal. Tipo, sei lá, caiu um papelzinho no chão e aí o ângulo formou um coração. Formava um Então, coração. esses pequenos presentes Sim, acontecem também, assim, acontece. É, é foi o que eu falei, legal. vai ter vezes que vai ser muito surreal, de grande, que você vai falar, cara, esse sinal não tem como não ver. É, E às vezes eles vão vir assim sutis, a gente só na presença mesmo para percebê-los. é. Vou puxar esse gancho que você estava falando sobre frustração e vou perguntar como que você lida normalmente com as frustrações, como você falou aí, né? Não vamos romantizar os fracassos de, como é simples, a gente simplesmente fracassa, aprende com eles e segue a vida. Na prática, nem sempre é assim. E aí, se você pudesse trazer uma história, dividir uma história comigo, assim, de um fracasso aonde você conseguiu, né, já trabalhar e tal, e sair disso, como foi Uhum. que você conseguiu pegar a lição e sacudir a poeira e seguir em frente. Eu vou falar de duas situações, assim, uma até nem é assim muito um fracasso, mas é como lidar com a frustração. É, Então, o meu último grande fracasso, digamos assim, foi um relacionamento que não deu certo. Apaixonadérrima, fui pra Argentina, Rosário, na Argentina, achando, enfim, que estava com o meu príncipe, o homem da minha vida. E chegando lá, não era bem assim. E tem um aprendizado aí da forma de lidar com as coisas. Então, a princípio, o que não é muito legal, eu lidei com a frustração como? Não olhando para ela, fingindo que não estava acontecendo e comendo. Então, eu engordei muito. Eu engordei tipo uns 10 quilos. Porque eu comia a minha dor, né? E aí eu percebi, um dia me olhando no espelho, que a minha cara caiu. A minha cara caiu de tristeza. E isso acontece, gente. Então, se olhem no Sim, espelho, olhem nos olhos, né? O que seu o rosto está olhar dizendo fala para muito, você? né? A minha cara caiu de tristeza. Eu falei, eu não posso continuar minha vida assim, né? Sei mais de um ano de relacionamento, assim, né? Mas já tá assim, imagina com 5 anos, 10 anos, será mesmo, né? E aí eu percebi que eu precisava de ajuda. Então eu procurei uma amiga que é terapeuta holística, eu fiz algumas sessões de Theta Healing e ela me ajudou a ter força, né, para olhar para isso. Então foi muito difícil abrir mão dos sonhos, porque é um luto que a gente vive quando Sim. algo não dá certo. E eu precisei viver aquele luto. Então eu busquei forças em alguém, porque eu não conseguia enxergar minha própria força e às vezes a gente precisa mesmo. Eu fiz terapia, precisava, né, desse Sim. apoio, dessa base aí para eu me apoiar em algum lugar para sair de lá, né? Porque senão eu ia continuar naquele buraco. E eu comecei a escrever também. Então, escrever sem filtro ajuda muito, porque alivia, né? Alivia as nossas dores. Então, eu procurava, assim, andar de bicicleta quando eu podia. Era meu meio de transporte, mas às vezes eu ia só no parque ali, sentar na beira do lago e deixar. Aí eu chorava. Então, eu vivia aquilo. Então, para mim, essa que é a maneira mais saudável da gente lidar. É procurando ajuda quando é algo assim realmente sério, que a gente está sem força. Eu já estava com característica de depressiva, né, sem vontade Uhum. de levantar. E fazer por você algo que você gostaria que os outros fizessem. Então eu comecei a me dar carinho naquela Sim. situação. E quando vinha esse julgamento, né? Ai, você não tá fazendo nada, você já tinha que ter largado ele, você já tinha que fazer isso. Tudo bem, eu entendo que você está ansiosa, eu entendo que você já queria que fosse diferente. No momento eu só dou conta disso. Então eu realmente comecei a ser mais amorosa com as minhas palavras comigo, e isso ajuda muito. Ou seja, Uhum. é esse equilíbrio que eu falei de acolher, sim chorar, sim expressar aquilo, mas não estacionar aqui. Buscar ajuda e começar a fazer diferente. Então eu comecei a melhorar, comecei a andar de bicicleta, comecei a dançar mais. Nessa época eu estava me formando professora de dança lá na Argentina, de danças latinas. E aí eu consegui voltar para cá. Então, assim, foi justamente esse aprendizado do que é de verdade auto-amor, do que é autoestima e do que eu estava buscando no outro. Porque eu queria que o outro me amasse, eu queria me sentir validada e amada pelo outro. E quando aquilo não veio, e eu me vi sozinha em um país em que eu não tinha amigos, e que eu chorava todo dia e minha cara caiu, eu vi que eu mesma precisava me dar aquele amorzinho, né? E às vezes esse Sim. amorzinho que a gente vai se dar
vai ser algo muito simples e muito pequeno, mas que pra gente vai ser uma vitória naquele momento. Então, quando eu conseguia cozinhar pra mim, aquilo era uma vitória. E aí ter a terapeuta junto ajuda a gente a reconhecer e validar isso, né? Porque é Sim, fase e vai passar. Então foi assim que eu lidei com isso, e quando eu voltei pro Brasil foi muito difícil, eu continuei comendo muito, porque às vezes vai vir o desespero mesmo, e tudo bem, todo mundo tem o seu mecanismo, né? Tem pessoas que sim. comem muito, tem pessoas que fumam, enfim, tem outros vícios, mas Uhum. é não estacionar naquilo, né? Então essa foi a minha maior dor mais recente, assim, e que eu acho, na verdade, que eu ainda tô lidando com isso, viu? Porque a pandemia realmente não foi fácil, é, nessa questão do Sim. isolamento e das relações, né? Mas, enfim, é um passo de cada vez. E uma outra situação que eu queria compartilhar com você foi quando meu avô faleceu. E eu tava assim, arrasada, né? Eu tava triste. Então são coisas que a gente sabe que vai acontecer, né? Um dia todos nós vamos, assim Sim. acreditamos no momento. É. Mas acho que é Única difícil certeza que a gente estar. tem. Então, é difícil a gente estar preparado para isso, por mais que a gente saiba, né? Então, quando ele faleceu, eu fiquei assim, muito arrasada. E eu achei muito interessante a maneira como eu lidei com isso, porque na época eu dançava Zouk. E eu já tinha participado até de campeonato de Zouk. E então eu chamei um colega meu falando, nossa, eu preciso honrar meu avô de alguma forma, porque eu sei que ele quer que eu esteja bem, eu preciso expressar esse sentimento de alguma forma, né? E aí eu chamei esse amigo meu para ir lá pro prédio e eu dancei furiosamente. Então, assim, muitas vezes tempos difíceis requerem, né, dançar furiosamente. Que a dança é Sim. é minha paixão, assim, é um negócio que eu amo demais. Então, foi uma das formas que eu encontrei também de lidar com essa frustração de, olha, é o ritmo da vida, né? É o ciclo da vida. Não posso fazer nada a respeito, mas posso honrar, né? Então, essa forma para mim foi muito marcante do poder que a dança tem na minha vida de expressar aquilo, sabe assim, de dançar Sim. furiosamente e dançar honrando. E aí eu chorei o que tinha que chorar e, sabe, conseguir lidar com esse Limpou. sentimento. Maravilhoso. Amei as duas dicas. E eu nunca tinha ouvido esse termo, dançar furiosamente. Achei incrível. De Uhum. assim, dançar furiosamente é de dar o seu máximo, se entregar naquela dança assim de uma maneira que não existe mais nada naquele momento para ser feito, a não ser aquilo, né? Penso que eu interpretei dessa forma assim, É, porque dançar. às vezes a emoção transborda, né? Então, quando a Sim, gente chora e aquela emoção transbordando, ela pode transbordar pelo corpo também. Então, quando sim, a gente sim. transborda pelo corpo, alivia a pressão interna, que é de tanto que a gente sente, né? Porque, eita, coraçãozinho que Sim, sente, viu? Eu não sei você, mas eu sou tão intensa no que eu sinto, né? Tanto de sim. alegria quanto tristeza. Nossa, eu vou lá em cima e vou lá pro fundo do poço mesmo. Então, isso me ajuda a equilibrar. Deixa o corpo expressar tudo isso e vamos seguir em frente. Sim, eu sou parecida com você, eu me considero intensa, mas eu chamo mais de impulsiva do que de intensa, né? É o termo que eu uso. Até na sexta eu estava conversando com uma amiga, e aí a gente tava, fazia muitos anos que eu não a via, e a gente saiu para tomar uma cerveja e tal, e a gente estava falando sobre essas coisas, sobre como ela lida, né, com tipo, as vontades, assim, de, olha, eu quero fazer tal coisa, mas ela falou que muitas vezes o ego dela fala mais alto e ela deixa de fazer aquilo que ela sente vontade, porque o ego, ela fala, não, o meu orgulho é maior, não vou deixar, não vou dar o braço a torcer. E eu falei para ela como eu sou exatamente o contrário disso. Eu sempre fui assim, eu falava, tá, mesmo sabendo que isso vai fazer meu orgulho ficar macetado, assim, quebrado. É o que eu quero fazer agora? É o que eu tô sentindo vontade de fazer? Aí eu, pum, ia para cima. É, Mesmo que às vezes era uma vergonha alheia, assim, que eu causava na galera. Mas, assim, principalmente aquelas pessoas, né, que estão ali convivendo com a gente, convivendo, inclusive, com os nossos tombos, que nos ajudam ali a lidar com eles e tal. E aí a galera falava, Flavinha, não acredito que você, sabe? Por quê? E eu falava, gente, porque eu senti de fazer. E quando eu sinto de fazer algo, eu vou para cima. Se eu eu super me pergunto. me identifico com você, porque nesse relacionamento da Argentina, gente, eu tentei de tudo. Os sinais estavam claros que não estava dando certo, Sim. mas eu ainda insisti durante, sei lá, uns 6 meses. Insisti, porque É não, igual eu eu falo, eu posso, vou até o plano Z. eu vou até o plano Z, porque era o que meu coração quer, era o que eu achava que meu coração queria, né? Sim.
Era o que eu achava, mas aí quando você vai fazendo esse trabalho interno, você vai percebendo de onde está vindo isso, né? O que que eu tô ganhando com isso? O que de positivo tá vindo com esse sofrimento todo dessa relação? Porque aí tem. Isso é um refinamento que a gente vai aprendendo em terapia, né, gente? Mas Sim, é olhar de onde tá vindo essa insistência, né? Por quê? Por que que eu tô me sujeitando a isso? Ah, porque eu quero, é. A nossa criança interior quer muitas coisas, né? Qual é o buraco que aquela pessoa tá preenchendo? Ah, é sim, porque eu sempre me senti rejeitada e eu achava que ele me amava incondicionalmente, um exemplo, né? Ah, mas será mesmo, né? Olha para a realidade. Então, é normal. A nossa mente distorce um pouco as coisas, sim, né? sim, E aí, quando a gente vai aí cavando nesse subconsciente, a gente vai descobrindo. E foi assim que o Teta me ajudou, né? Eu sou Teta Healer também, de entender sim, por que que eu tava fazendo aquilo, né? E tinha, inclusive, uma crença, né? Que vem essas crenças que estão no inconsciente coletivo, ou dos nossos ancestrais, no nível genético. Ah, não, uma vez casado, não pode descasar, por exemplo. Era uma hum, crença que as pessoas tinham. E aí a gente começa a limpar tudo isso e começa a tomar decisões mais conscientes, né? Mas sim. eu super me identifico com você, amiga. Tipo assim, não, mas eu tô sentindo e eu quero e eu vou. E é o que você falou, depois, né, que eu fui fazer essa reforma e tal, e consegui sair, também um exemplo de relacionamento, onde eu vivi algo parecido, fui até o plano Z, e aí É, a eu gente falo vai. assim, muita coisa eu percebi que não tinha nada a ver com a pessoa, eram exatamente lacunas que eu precisava, né, suprir de mim, trabalhar, rejeição de infância, de pai e mãe, enfim, coisas muito mais profundas que não tinham nada a ver com aquela pessoa, era sobre mim, sobre o meu processo, e eu estava ali projetando em cima da pessoa e, de certa forma, falando, nossa, como essa pessoa me faz sofrer. Não, e às vezes a pessoa ali é só um gatilho. Se você tiver essa consciência, você consegue se curar, consegue se maturar, vamos dizer assim, né, nessas situações. E depois não sei se isso acontece com você, mas no fim eu acabei ficando até grata a essa Sim, pessoa por ter me aberto a visão para essas coisas, porque foi aquela relação ali, foi aquele gatilho, né? Foi através dela que eu consegui acessar esse tipo de situação onde eu precisava realmente curar e cuidar. Então, ela acabou total. sendo uma pessoa bacana, aquela pessoa que eu antes via, de, nossa, que relação destrutiva da minha vida. Não, acabou É. sendo uma relação muito boa para isso. Me ajudou, né? Sou grata Sim. à relação e à pessoa, né? Por ter me aberto para essas questões. É sempre sobre nós, amiga. É sempre Sim, sobre nós. Todo mundo que vem para nossa vida é um mensageiro de alguma forma, tem algum sim, aprendizado ali e é um espelho. Relacionamento amoroso, então, meu Deus do céu, e dentro da nossa família, é muito aprendizado. muito. Porque você não tem pra onde correr, é uma relação, é um espelho que me incomoda no outro, né? O que disso tem dentro de mim? Com o que eu tô entrando em ressonância? Né? Assim, é realmente muito aprendizado. E eu passei por isso com o câncer também, né? Porque eu tinha muita raiva de ter ficado doente, porque eu morava no Canadá, morei 5 anos, acabei tendo que voltar pro Brasil por questões de saúde. E hoje eu vejo como eu tava me desviando do meu caminho e depois dessa dor, né, desse câncer, que eu entrei nesse caminho do autoconhecimento e muitas coisas maravilhosas aconteceram, né? E Sim, esse último relacionamento, a mesma coisa. Eu não sabia o real significado de se amar. Então hoje eu aprendi, não pode ser qualquer um. Não dá. Então sim, já fico mais esperta, né? Observando, opa, vamos ver sim. as ações em vez de só as palavras. Sim, e elas estão o tempo todo se mostrando, muito mais que as palavras, É, né? Tem gente assim, tem gente não, nós também, se nos propusermos a ser assim, somos capazes de falar qualquer coisa e nossas ações serem totalmente incoerentes com o que a gente é. fala. Então, assim, Mas foi o que eu te falei, da mentira que a gente conta pra gente conta pra mesmo. Então gente a mesmo. gente É isso aí. precisa se pegar no pulo, né? Isso é verdade mesmo? Sim, É isso aí. assim mesmo que eu tô agindo na vida? E aí você começa a fazer esses ajustes, né? Sim, Sem se chicotear, né? Porque eu também cansei disso, de ó, sim. ai meu Deus, eu sou péssima. Não, vamos um passinho de cada vez, porque assim a gente vai longe. Sim, educar igual a gente educa uma criança mesmo, né? Quando a gente ama aquela criança, com muito amor ali, com muita paciência, com muito carinho. Escuta, e conquistas? A gente estava falando aí, de certa forma, eu acho que tudo que a gente falou aqui como frustração, a gente já conseguiu enxergar como também conquista, né? Essa gratidão dessa frustração ter
ter me movimentado, me virado aí de um jeito do qual eu tive que me melhorar. Mas, como que você lida com as suas conquistas? Você é aquela pessoa que conquista uma coisinha hoje e fala: "Ah, hoje eu já vou jantar fora, vou me dar um mimo", ou, tipo, às vezes, se você não tomar cuidado, você acaba caindo naquela situação do pai rígido: "Ih, não, beleza, não fiz mais que obrigação, vamos aí, bora para frente e tal". Como que é isso para você? Isso é uma questão que a terapia ajuda muito também, porque eu tenho a tendência de não validar o que eu fiz. Eu sempre fui aluna nota 10 assim, na escola, mas pra mim não fiz mais que obrigação. Tipo, tinha que ser a melhor, né? E isso acabou vindo pra minha vida também. Eu percebo que muitas vezes eu acho que eu não fiz nada, e aí na terapia eu consigo perceber assim, opa, não, mas eu fiz, então hoje em dia eu já tento comemorar mais as pequenas conquistas. E, gente, tem dias que a gente vai se sentir o máximo, que a gente vai ser produtiva, que, nossa, traduzir X páginas, eu li 10 páginas do livro, eu consegui me exercitar. E tem dias que a gente vai estar se sentindo uma bosta, desculpa falar. Sim, é. E as conquistas desses dias serão diferentes. Então, no dia que estava difícil levantar da cama, ai, tô com muita preguiça, mas levantei e fui fazer o almoço em vez de pedir hambúrguer, porque eu tô com o objetivo de comer mais saudável. Aí eu tô começando a falar em voz alta. Nossa, olha só, você tava com vontade de pedir pizza e foi cozinhar. Isso é uma grande vitória. Então, hoje eu já tô começando a falar em voz alta para começar a reconhecer o que eu estou trazendo na matéria, porque eu Uhum. vivia muito na minha cabeça e o ritmo das coisas na nossa cabeça são diferentes da vida real. Sim. Então, hoje eu estou trazendo para a matéria, né, escrevendo mais, porque quando você escreve, você está plasmando na matéria, né, você está imprimindo a sua energia naquilo ali. E tô começando a comemorar mais, então às vezes vai ser uma dancinha mesmo, porque eu Sim, gosto. uma Às vezes, recompensa. às vezes vai ser com comida mesmo, tipo um cookie de Nutella. Às vezes vai ser um banho mais demorado, né? Às vezes vai ser um livro. Eu adoro comprar livro, né? Mas eu não consigo ler tão rápido quanto eu compro. Ah, idem, também sou assim. Mas tô no caminho, então assim, até antes de comemorar, eu tô na fase ainda de reconhecer, sabe? Sim. Essas pequenas conquistas e é um processo, é um processo. Mas acho importante Esse reconhecer. reconhecimento basicão que você falou aí, eu acho que já é um grande ponto de partida, que é esse verbalizar para si mesmo quando você faz algo bacana, algo positivo. Sabe, recentemente eu comecei a fazer exercício, que era uma coisa que anos eu falava: "Ah, eu vou começar", não ia, não. Aí agora eu comecei, e aí cada vez que eu termino lá o meu treininho do meu jeito, né, que eu estou fazendo devagarinho, mas já está fluindo, antes de apagar a luz e desligar tudo, eu faço parabéns, gratidão por essa oportunidade, que legal que eu consegui fazer e tal, e vem aí meu outro jeito, assim, de me validar, de me parabenizar, é ir lá no meu planner, que eu amo preencher um planner, e ter lá, eu escrevo treino, e aí vou dando xizinho na semana, de todo dia que eu consigo. Aquilo para mim já é uma grande recompensa. Então, como você, aquele livro do Como Criar um Hábito, né? Lá ele fala muito sobre isso, sobre o poder da sua recompensa mental. Como é que você vai se recompensar por algo que deu certo para você, por algo que Sim. você conseguiu vencer no seu dia, uma resistência sua mesmo, autoimposta. Como é que você vai se reconhecer por isso? E esse reconhecimento não custa nada, né? Óbvio que reconhecimentos assim de vou me dar um presente, vou jantar em algum lugar e tal, são reconhecimentos que custam alguma coisa, sei lá, às vezes você vai ter que investir ali um dinheiro, um tempo a mais. Mas esses reconhecimentos verbais são de graça. É Então, verdade. por que E não, né?
Mas eu comecei a marcar no planner e eu percebi que isso estava me gerando muita ansiedade, porque eu queria ler todo dia, fazer atividade física todo dia, meditar todo dia, escrever todo dia. Gente, Sim. eu fiz um plano muito irreal. E às vezes a Aham. gente faz isso, né? E aí eu comecei a marcar, e aí tinha dias, sei lá, 11 horas da noite, eu ainda não fiz atividade física e ainda não li 10 páginas. Lá ia a Juliana ler e fazer atividade Desesperada. física meia-noite desesperada. Aí eu ainda não achei esse equilíbrio, né, dessa ferramenta, porque é legal ticar no planner, mas eu Sim. comecei a perceber que eu tava meio carrasca, sabe assim? Mas eu fiz a mesma Então, coisa. E ó, como que eu fiz? Vamos ver, talvez funcione para você. Eu agora uso o meu planner como diário. Eu não coloco lá que eu sim, tenho que fazer, eu só coloco as coisas que eu já fiz. é. Então, eu preencho ele no Então, final do dia, de olha, o que que eu fiz hoje? Ah, fiz isso, fiz aquilo outro. Às vezes tem coisa que tem dia que eu fiz, sei lá, 5 coisas, tem dia que eu fiz 2. Mas tudo bem. Eu só olho aquelas 2 e falo, ok, produzi alguma coisa, sabe? Porque eu para também, me gera registrar. ansiedade também, essa obrigação de fazer diariamente as coisas. Eu não gosto de rotina, não é o jeito que eu funciono. Eu gosto muito de ser imprevisível, eu gosto de, às vezes, acordar e falar, ah, hoje eu vou fazer tal coisa. Ah, não, mas surgiu a oportunidade de viver de uma forma diferente esse dia de hoje, vou fazer outra coisa. Então, eu gosto de ser imprevisível. Durante muito tempo, eu achava que eu tinha que ser, que só uma pessoa de muita rotina e organização teria sucesso. Depois eu vi que eu posso sim ter o meu sucesso do meu jeito, sendo essa Isso. pessoa que me permite e tudo mais. Isso é Pegando, crença, né? Isso é crença. sim, sim. Eu tinha uma que eu fiz nos primeiros processos de coaching que eu fiz, eu verbalizei para a coach, ela que localizou essa minha crença, que eu coloquei, só pessoa de rotina tem sucesso. E olha que doideira, assim, você acreditar nisso e passar a vida inteira se chicoteando por isso, né? Porque não é o Uhum. seu perfil, não é o jeito que você gosta de fazer as coisas, e aí você acredita que o sucesso só vem para essas pessoas, aí como é que faz? Fica, Pois né, é. bem incoerente. Ju, ó, pegar o gancho do sucesso, eu queria te perguntar o que que é o sucesso para você? O que que você entende assim de estou vivendo em sucesso ou quando, né, acontecer tal coisa, será o meu auge do sucesso? É muito interessante essa pergunta do sucesso, né? Qual é a nossa medida do sucesso? E aí talvez a gente possa pensar em um sucesso geral ou pensar em sucesso nas áreas da vida, digamos assim, né? Sim, Hoje eu acho que sucesso é coração em paz, sabe assim? E não é dizendo assim que eu cheguei nesse nível de maturidade, de iluminação, tá, gente? Porque eu me cobro, eu me sinto desorganizada, eu acho que eu poderia estar fazendo muito mais. Mas hoje eu acho que você estar em paz, você estar com a sua mente equilibrada e com seu coração em paz, isso é sucesso, né? sim, É quando eu consigo manifestar na matéria aquilo que faz sentido para mim. Eu acho que isso é uma coisa que eu ainda estou buscando. E eu acho que isso muda constantemente. Eu me identifico com o que você falou. Eu também não sou uma pessoa de rotina. Eu sou uma pessoa de muitas ferramentas e muita gente me fala que eu tenho que escolher, que eu tenho que escolher. Enfim, eu sonho em trabalhar com retiros, né? Retiros espirituais, retiro de natureza, levar o povo para cachoeira para a gente tomar banho, agradecer e se sentir vivo, né? É, e aí, por exemplo, esses sucessos menores, quando eu atendo uma pessoa e ela sai muito melhor do que quando ela chegou, pô, eu me sinto um sucesso. sim, É ego isso, né? Porque são seres de luz que fazem no atendimento, mas eu já me sinto realizada. Então, assim, me sinto uma pessoa de sucesso? Mais ou menos, porque eu sinto sim que essa minha noção de sucesso mais abstrato, ela está acontecendo. Eu estou muito mais em paz e estou muito mais presente na minha vida. Mas uma outra medida é, eu quero morar num lugar bonito. No momento eu moro em São Paulo, então eu assim, não sou totalmente identificada aqui com a cidade. Tem muita coisa boa, mas não vai ser o meu destino final. E talvez eu, olha só, você vê, talvez eu nunca tenha assim um destino final, né? Talvez eu sim, continue me mudando, porque eu me mudo sim. bastante. Eu já morei na Espanha, na Alemanha, no Canadá, em Salvador, em São Paulo, né? Assim, é por isso que eu falo que sucesso é estar em paz. Sim, em qualquer lugar que você esteja, né? Isso que é É, incrível.
em Tanto qualquer lugar que você num esteja. ambiente de muita natureza, né, te proporcionando outras energias, como na energia densa de São Paulo, consegui também ficar em paz aqui, né? E É, realmente é muito, é um grande sucesso. Eu também eu acho que vejo como sucesso é sucesso. ter esse equilíbrio aí, né? Porque não é estático, é dinâmico. O sucesso é Sim, dinâmico. Então, e a natureza da mente do ser humano é sempre estar buscando mais, né? Ah, porque eu consegui tal coisa, agora eu quero isso. Além daquele caminho que a gente já sabe, né? Ah, porque estudar, se formar, trabalhar, casar, sim. ter filho, não sei o que, não sei o que. Essa não Um passei na minha. script que não cabe mais, né, em Não cabe muitas mais. vidas. Então, muitas vidas não têm essa trajetória. Então, como que você mede, né, o sucesso? Eu tenho medido dessa forma, né? Eu tô em paz, eu tô indo numa direção que eu acredito, e é constante isso. Por isso que a gente precisa abrir espaço para essa autoavaliação. Porque é a jornada, né? Não, é tão clichê falar isso, mas é tão verdade. Não Sim, é o destino, é a é o jornada, é tudo que caminho. você vive, tudo que você aprende, as conexões que você faz. Olha que coisa linda aqui, né? A gente se conectou e aí ficou um tempão sem Sim, se falar. E aí eu mandei uma mensagem de uma live que eu ia fazer, aí a gente já se conectou. Ah, eu também tô fazendo, vamos fazer. Né? sim. Então, isso para mim é assim, sucesso é estar aberta à vida e com o coração em paz. É Lindo, isso. maravilhoso. E eu gosto de, assim, eh, significados de sucesso que cabem exatamente na jornada, sabe? Porque quando você enxerga o sucesso assim, você pode ter sucesso várias vezes no dia. Igual você falou ela agora há pouco, né? Ai, quando eu atendo alguém e essa pessoa sai melhor, eu também penso, e aí já cheguei também a pensar, nossa, que egocentrismo da minha parte, sabendo que muito do meu atendimento, me identifiquei super lá atrás quando você falou que muita coisa que você escreve não é canalizado, você vê claramente, tem atendimento que eu faço que eu falo para minha mãe, eu falo, nossa, hoje foi tipo 20% eu e 80% a espiritualidade, todo, né, todo o campo que tanto a pessoa trouxe como eu agreguei, e eu fui só um canal. Mas ainda assim eu me sinto um sucesso de ter me permitido ser um canal, porque nem sempre a gente se permite, né, na ansiedade de fazer acontecer e produzir, né? Pode ser que a gente uma hora atrapalhe o canal, que não pode, isso não pode ser feito, principalmente quando a gente se dispôs a esse plano, né? E tudo bem também, porque a gente está na matéria. Muitas Sim, vezes a gente coloca o ego como se fosse alguma coisa muito ruim, mas a gente precisa do ego para ter essa diferenciação, né? Essa individuação. Óbvio que, sim, a depender da escola que a gente está falando, cada um define ego, né? De um jeito, ego, superego, enfim. sim, Mas eu acho que é buscar esse equilíbrio, porque o ego ele também tem uma serventia. Não é assim amassar o ego e ele não serve para nada, vai para escanteio. Porque a gente está na matéria, a gente está aqui num corpo humano, num corpo denso, a gente tem sim. outros corpos, né, essas camadas, e viver nesse equilíbrio mesmo, assim, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ficar coração cêntrico, sabe? Assim, de focar no coração. E aí tudo vai entrar em equilíbrio. Porque o ego, ele nos diferencia uns dos outros. E aí, quando está desequilibrado, é tanto aquela pessoa muito tímida, quanto aquela pessoa que não tem noção do outro e não tem empatia. Tá no mesmo vetor, sabe assim? Sim, Na mesma questão do não pertencimento, do eu sou separada, né? Mas quando a gente consegue integrar isso, acho que a gente consegue trazer a nossa individualidade e reconhecer tudo que a gente sente sem deixar isso subir pela cabeça. Simples sim. assim, né? Então acho que é importante esse equilíbrio aí e O também lance da reconhecer, né? individualidade é importante também. Como eu estava falando isso numa conversa que eu tive numa outra gravação, de que em muitos momentos da nossa jornada a gente precisa fazer individual, assim, não tem muito, tem alguns mergulhos que não se não faz em dupla e nem em grupo. É você e você mesmo. Então, assim, o ego, a individualidade, eles são necessários, sim, para o processo, né? É como você falou, Sim, sem sim. deixar subir para a cabeça, saber que em alguns momentos eles aparecem, em outros eles têm que sair de cena para outras coisas aparecerem e jogarem junto e tudo mais. É E o muitas vezes o equilíbrio, que a não tem gente outra palavra. chama equilíbrio, e muitas vezes o que a gente chama de ego, na verdade é uma necessidade camuflada. Então nós temos a necessidade de reconhecimento. E Sim, muitas vezes a nossa criança não recebeu o reconhecimento.
Então, é entender que tem algo mais profundo ali por trás, né? E olhar a nossa trajetória, nossa história, os nossos buracos emocionais, né? De reconhecimento, de rejeição, de validação, né? Tudo isso vai acontecendo na nossa infância e a criança ela não tem noção. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo dar colo para essa criança, é entender que Sim, ali, nossa, tá acontecendo uma birra aqui dentro de mim. Ai, mas não tá do jeito que eu quero, né? De onde está vindo isso? Então, assim, é um refinamento mesmo que a gente vai tendo à medida que a gente vai trabalhando. E às vezes a gente precisa mesmo fazer a birra. E tudo bem, sabe assim? Mas é você reconhecer, é estar ali no observador e observar com curiosidade. Então, essa é uma chavinha que está virando para mim, é observar com curiosidade, sem tanto julgamento. Que às vezes sim, eu ainda caio no chicotinho, né? Mas aí você vai orar e vigiar. Orar e vigiar. sim, Para ver a qualidade dos pensamentos e a maneira como a gente se enxerga mesmo. Então é bem complexo o tema, bem sim. legal, né? Mas tudo é equilíbrio mesmo. Profundo, daria para a gente ficar dias falando sobre, né? E Hum, assim, sobre todas essas complexidades que o assunto traz, que é a hora que você vai uhum. mergulhando mais profundo, você fala, opa, peraí, mas olha, eu acreditava nisso, mas talvez nem faça mais tanto sentido quando a gente cava mais fundo, né? Enfim. Júlio, vou fazer um jogo agora, a gente está caminhando para o Ah, final. É um uhum. jogo de bate-bola. Eu fiz ele baseado no Disque, eu sou analista Disque, então eu peguei aí os 4 perfis, fiz um misturado aqui para a gente brincar de é isso ou aquilo, só para a gente também te conhecer um pouco mais e você se reconhecer também um pouco mais aqui. Então, Bora lá? bora. É agir ou planejar? Agir. Rotina ou improviso? Improviso. Comédia ou drama? Ah, comédia. Sempre comédia. Individual ou grupo? Ah, grupo. Organização ou criação? Criação. Natureza ou cidade? Natureza. Eu gosto dos dois, mas mais natureza. Sentir ou racionalizar? Senti. Conversar e resolver ou deixar o tempo curar? Conversar e resolver no tempo certo. Olha, bacana essa resposta. Nunca deram aqui. Flexibilidade ou previsibilidade? Ou flexibilidade. Meditação ou corrida? Meditação. Dar presente ou falar que ama? Fala que ama. Dinheiro ou reconhecimento, status? Reconhecimento, eu acho. Servir ou ser servida? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Ah, com jeitinho. Prático e rápido ou devagar e com detalhes? Olha, eu tenho um pouco dessas duas coisas, mas eu acho que eu sou mais devagar. É, É. devagar e com detalhes, mais tranquilo, uma visão mais macro do negócio. Não sei como responder isso. É porque às vezes eu não sou muito prática, eu fico na cabeça, assim, mas esse detalhe também não é muito minha característica, né? Então, vamos lá do prático e rápido, porque às vezes eu sou meio assim também. Meu pai fala que eu cozinho assim, jogando as coisas. Meio. Bota o tempero aqui, não sei o que, já bota outra panela no fogo. Então vamos no prático e rápido. Foca no resultado, foca no final, foca no que a gente tem que sair disso daí. Eu também sou dessa, sou desse time aí. E aí, como é que foi participar do bate-bola? O que você achou? Eu achei muito legal. Tem coisa que a gente tem de bate pronto, tem coisa que a gente falou, opa, peraí, acho que eu sou um pouco dos dois, eu não sei, né? A gente fica É, meio até essa observadora. questão do tempo, né? Falar ou deixar o tempo. Eu acho que sempre é importante conversar e esclarecer, mas no tempo certo, porque às vezes a gente precisa refletir, acalmar, amadurecer. Então, eu não deixo as coisas como se não tivesse acontecido. Não, eu vou fingir que nem aconteceu. Mas também, às vezes, eu não faço na hora. Espero. Que aí a gente dá tempo de pensar, Os amadurecer, sentimentos né? também se acalmam, né? Porque se a gente também falar tudo na hora do que o sentimento tá bagunçado, às vezes acaba se arrependendo depois, né? Acho que isso diz do conforto de estar na incerteza, né? Às vezes a gente precisa encontrar esse conforto de não saber e esperar um pouquinho. Sim, maravilhoso. Agora, por fim, eu quero falar do setênio, que você está vivendo o sexto setênio.
Lá no início da nossa conversa, até antes da gente começar a gravar, eu já pensei, nossa, né? Eu sempre estudo o setênio da pessoa que eu vou conversar e coloco a minha intuição, assim, todo que o Rudolf Steiner, que foi o cara que trouxe essa ideia dos ciclos de 7 anos, que a nossa vida se divide, é um estudo, ele é um filósofo, ele trouxe isso na antroposofia, e aí, estudando o seu, eu falei, caraca, olha, né? E aí eu escrevo até umas palavras-chave para eu intuir e tal. E aí, no início, quando a gente começou a conversar, eu falei, gente, que perfeição, né? Porque o sexto setênio, ele fala exatamente isso, de encontrar um propósito ainda maior de estar aqui. E, se preciso, até recalcular algumas rotas, voltar, e pode ser que nesse processo desse setênio que a gente está vivendo, que é o sexto, em alguns momentos ele cause algumas angústias, assim, uns sentimentos de não sei para onde que eu estou indo, né? Onde que eu vou, que endereço que eu coloco no GPS aqui agora, e de se reconhecer nosso papel no mundo de uma maneira mais assertiva. Faz sentido esse ciclo para você, que você está Total. vivendo? E o que você espera desse ciclo? Porque você está chegando na metade dele. Então, ele ainda tem aí 4 anos para reverberar na sua história. E aí eu queria saber de você o que você espera dele. Ai, que lindo. Eu sinto que tem algo aqui sendo gestado com muito amor. Assim, eu até abri a minha empresa, abri a Global Joy, Alegria Global, porque é muito isso do que eu quero trazer para o mundo. E eu acho que o que eu espero é continuar trilhando esse caminho, né? Encontrar esse caminho com mais clareza e validar esse caminho. Porque eu realmente sinto que eu coloco muito amor no que eu faço, né? Eu sinto mesmo essa medida do sucesso que eu te falei, de, pô, eu me sinto em paz, mas o que eu ainda não me sinto em paz é que às vezes eu me sinto meio desconexa. Mas eu sinto dentro de mim que todas essas coisas que eu faço têm uma conexão. Steve Jobs já falava, a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê, ó, isso Sim. conectou com isso, que trouxe essa habilidade, que trouxe isso. Então, eu acho que eu espero desse setênio é isso, é eu ir juntando esses pontos, juntando toda essa experiência, todo esse aprendizado, toda essa jornada, né? E eu já vivi muitas coisas e as pessoas falam, nossa, você só tem 30 e poucos anos mesmo, porque parece que tem 10 Sim. vidas aí dentro, né? Então eu acho que eu espero isso, é juntar tudo isso numa clareza e num reconhecimento de, olha, isso que eu tô fazendo tem sim um impacto no mundo, isso que eu tô fazendo é sim positivo, e isso que eu tô fazendo me preenche de alguma forma. Porque quando a gente começa a filosofar muito, né, a estar mais assim, espiritualizada, a gente entende que, na verdade, nosso coração, nós mesmos somos a nossa própria fonte de preenchimento e fonte de alegria. Sim. A gente não precisa de nada, é só ser, tá tudo perfeito do jeito que tá. Então é encontrar esse equilíbrio, né? Porque isso também não diz de uma apatia e para você ficar parado no tempo, não é isso. Mas é pegar essa espiritualidade, pegar esse conhecimento e viver de forma mais prática, né? Como eu te falei, às vezes eu vivo meio que na minha cabeça, eu percebo que eu fico muito no mundo da lua, ou no mundo, fantástico mundo da Julie, né? Conversando aqui com os anjos e não materializo muitas vezes. Ou penso, né? Eu tô com um projeto para ajudar as pessoas a dormirem melhor, para guiar a meditação à noite e trazer amor incondicional e limpar o campo, enfim, várias ferramentas aí. Eu só penso e não lanço. Então, é um pouco isso Mas de agora com o marketing digital, eu acredito que você vai conseguir colocar isso aí em massa para rodar, sabe? Eu também tive um momento da minha jornada aqui, eu tive que parar para estudar o marketing digital para conseguir levar as minhas ferramentas um pouco mais longe. Ainda não é, consegui o tanto que eu gostaria, ainda tem coisa que eu preciso aprender. Mas às vezes você fala, eu tenho esse projeto, mas não coloquei ainda. Talvez eu vejo isso na minha, né? Às vezes faltam alguns conhecimentos que na hora que eles vierem, aquele lá vai, pronto. então, por isso que eu sinto que está sendo gestado algo. E eu, assim, sem falsa modéstia agora e com um friozinho na barriga, eu quero que seja algo global mesmo, internacional, porque eu realmente acredito
que nós somos almas espirituais. Eu realmente acredito na bondade, eu realmente acredito no amor, e eu acho que todos nós só queremos ser amados e queremos pertencer. Eu morei muito tempo no Canadá, em Toronto, numa cidade assim cosmopolita, né? Muita gente de muitos países. E era nítido, a gente só queria ser amado e a gente só queria pertencer. Então eu quero muito unir esses corações globais. Utópico, talvez, mas eu acho que é possível. E a gente consegue paz mundial a partir da paz interna do nosso coração. Então, mesmo que eu seja uma formiguinha, realmente eu quero fazer isso nessa intenção de trazer a espiritualidade de forma amorosa, independente de religião, sem intolerância, né? Pelo contrário, com acolhimento, com aceitação, com tolerância, com olha, chama do que você quiser, mas vamos juntos aqui Mas vivendo amor. viva. O Porque nome quando você. menos importa, só viver é o que Ai, interessa. amiga, quando você pega, assim. Eu sou uma curiosa também das religiões, né? Eu morei 2 meses no templo Hare Krishna. Eu namorei um judeu, quase converti, comecei a estudar. Aí você vê que tem muitos pontos em comum, né? Que Sim, é Deus é amor. Tem sim, muitos pontos em comum. Então, se a gente cada vez mais encontrar esses pontos em comum que a gente tem e celebrar a nossa diversidade, porque a gente se sim. expressa de formas diferentes, mas a gente vai criar uma sociedade da nova era. Eu sou romântica assim, gente. Quem quiser vir comigo, Você Julie.Fener, no Instagram. Não, eu ia falar, deixa as suas redes e aí eu quero duas coisas assim para fechar. Quero que você deixe suas redes para as pessoas conseguirem te acessar e se alimentar disso tudo que você traz, porque é muito rico. Faço votos do fundo do meu coração que realmente esse seu projeto se concretize, seja muito mais que global, assim, seja algo surreal, de grande, de alcance. E eu tenho para mim que ele já está acontecendo, né? Porque às vezes você acha que não, mas uma coisa que você fala para mim, você já alcançou os meus e dos meus ali se multiplicou e tal, então de certa forma já está sendo, né, global, de certa forma já está acontecendo. E vai sim ter o formato que você deseja e o tamanho que você deseja, a ponto de você conseguir olhar e validar e falar, consegui, eu cheguei lá. Tenho certeza que isso vai acontecer. Vamos brincar de E viver assim essa aventura, né? já estamos vivendo, né? É isso, o que a gente estava falando das sementes, né? Que elas já estão enraizando e para crescer. E aí eu queria fechar de uma maneira diferente. Normalmente eu faço uma pergunta, mas eu queria aproveitar que você está aqui com toda essa energia boa. Queria que você fechasse com um mantra, assim, só cantasse um mantra para a gente rápido. E Tá antes de bom. fechar, qual é a sua palavra? Amor. Amor. Eu já imaginei que seria essa, mas era só para ter certeza. E as suas redes eu vou deixar em todas as, né, em todas as minhas publicações desse episódio, mas já para quem está ouvindo a gente, @JulieFener, com 2 N's, né? Julie.Fener. Ponto, desculpa. Julie.Fener com 2 N's. E eu criei um Instagram novo agora, ele só tem 2 posts lá ainda, que é o globaljoy.u, que aí eu vou fazer as coisas em inglês lá, né? Começar a Sim, guiar a meditação em inglês, enfim. eu Né? vou acessar para aprender meu inglês, para desenvolver meu inglês, que eu estou nesse projeto também. E é isso, Ai, você faz para gente um mantrinha aí só para gente faço relaxar mantra. Vou cantar o mesmo mantra que eu cantei lá no no... congresso, então, Ah, né? Que é eu o quero. Rei Amayo, que é justamente essa conexão com a terra, é reconhecer que a gente faz parte, né, dessa natureza. Então, se você quiser fechar os olhos, ah, dar uma respiração profunda, e simplesmente se abrir para receber esse amor que vem da vibração dessas palavras e do meu coração para você, só receba. Heiamayo wanaheneyo, heiamayo wanaheneyo. Heiamayo wanaheneyo, heiamayo wanaheneyo. Wahiyama, hey, 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 ho.
Yamayo Wanaheneyo Yamayo Wanaheneyo Yamayo Wanaheneyo Yamayo Wanaheneyo Wahiyama Hey 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 ho Wahi Hey 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 ho Wahi Ai, que maravilhosa. Nossa, tô com o olho cheio de lágrimas, sério, me preencheu assim muito. Gratidão eterna pela sua participação aqui. Tenho certeza que a galera que vai ouvir a gente vai se inspirar muito. Queria ter mais uns 5 programas para ouvir todas as suas histórias de todos os países que você passou, todas essas experiências, né? A sua experiência até com o câncer, que é um assunto assim que eu sei que daria para aprender muito. Mas, enfim, tudo é perfeito, tudo que você trouxe aqui hoje, tenho certeza que era para ser. E muita, muita gratidão. Obrigadão mesmo. Ai, Conte comigo. gratidão. Maravilhosa, eu te admiro muito. Eu também te admiro Nossa. muito, muito mesmo. Que bom que nos cruzamos e que a gente possa aí se agregar durante muito mais tempo. Para quem ouviu a gente até aqui, gratidão. Ouçam várias vezes esse episódio, que, como eu sempre falo, tem muita coisa para tirar, então numa vez só não vai dar para tirar tudo. Escutem mais de uma vez. E é isso, até o próximo episódio. Beijo. Gratidão, beijos e amor a todos. Amor, amor. Tchau, tchau. Tchau. Que bom que você ficou até o final. Não esquece de curtir esse episódio e se quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse @suame.líder no Instagram ou me procure por Flávia Gimenez lá no LinkedIn. Dá uma olhada aqui nos outros conteúdos do canal também. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo episódio.